Fala pessoal, belezinha? Começando mais um episódio do Pod Constrói. Hoje, lógico, sempre com o parceiro, Robertinho. E aí, É Robert? isso aí. Tudo Fala, certo? Érico, beleza? Tá Tudo bem. bem? Tô bem, tô bem. Eu tô meio rouco aí, peço desculpa se aparecer no Final áudio. de semana foi brabo, né? Foi brabo, comemoração, né? Vai casar no ano. Tem que despedir, né? Ah, tá Da certo. vida de solteiro, né? Entendi. Não, mas eu até postei no Instagram, teve um churrasquinho lá com Cantor ao os vivo. familiares, cantor ao vivo, é isso aí. Bora agora se preparar pro casório. É isso aí. Gente, hoje a gente vai falar muito de uma coisa que está em alta, né, principalmente no Brasil, é o mercado de energia que mais cresce, renovável hoje no Brasil, que é a energia solar. Já passou eólica de longe, né, que teve o boom da eólica lá no passado, muito caro para instalar agora, e a solar tá tomando a frente aí, meu. Hoje a gente está com o Jaime Passos. Ele é head de novos negócios de uma empresa que, pelo menos na minha região, era conhecida como climatização. E agora está focando bastante aí na parte de solar, meu, que é a Ecobrisa. Jaime, obrigado aí pela presença, obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender um pouco aí o mercado, meu. Bom dia, Érico. Bom dia, Albertinho. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. E é isso, a energia solar está crescendo muito. Hoje já é a segunda maior fonte de energia do país. Quase 20% da energia que a gente consome vem do solar. Vem numa crescente muito legal. A gente vai falar mais sobre aqui. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para participar com vocês dessa conversa. Valeu, meu. Agradece você tá aí, né? Agradecer o Sim. pessoal da Seleto que colocou a gente em contato aqui Legal, com legal. o Jaime. A gente não conhece o Jaime, é parceiro de negócio lá do pessoal da Seleto. E num bate-papo eu falei, meu, tem acho que total sinergia, porque é uma coisa que está muito em alta, remete muito à engenharia, né? A gente pega a mecânica, a parte de automação, elétrica e tudo E o mais. mercado de estabilidade que vem alto também, né? Pois é. Esse link com a Seleto, agradecer também pela ponte que eles fizeram. É muito importante, eu sei que ele fala muito sobre construção civil aqui, apesar de ser um produto gerador elétrico, a gente tem que se preocupar muito com a parte civil, seja, porque é um sistema pesado, né, que a gente fala um sistema comercial de umas 100 placas, cada placa pesa uns 35 quilos, então é 3,5 toneladas que a gente coloca no telhado. E seja por questão de incêndio também. A gente tem essa preocupação também, então a gente pode falar um pouco mais sobre isso daqui para frente. Só um spoiler, assim, tem casos de início de incêndio? Tem caso de incêndio e tem um problema, porque se você tem um incêndio ao longo do dia, as placas não param de gerar energia, né? Tá. E você pode ter uma tensão muito alta lá, e aí, enfim, pegando fogo, e aí o bombeiro chega lá, joga água, não sabe, não tá atento, tá lá em cima, e aí pode ampliar o fogo. Entendi. Legal. Então é uma Bom, preocupação. Vamos conhecer o Jaime primeiro e entender os detalhes, né? Vai seguir o passo a passo. Eu queria o spoiler pra dar corte. Não, aí vai ter muito. Ele falou que tá liberado pra nós perguntar o que quiser. Vai soltar tudo que... Ô Jaime, a gente bate papo um pouco antes aqui, né? Mas o nosso modelo aqui do podcast, e aí a gente vai ter outros passos, outros modelos aqui também, né? Do Pod Constrói. Sim. Mas esse daqui, a ideia é sempre conhecer o profissional, né? Então, conhecer a sua história. Eu vi que você tem uma engenharia de produção lá para trás, com a USP e tal, e que te trouxe para a construção civil, vamos pôr assim, né? Então, meu, se você puder contar toda a sua história aí, para chegarmos na parte do mercado, e aí a gente toca. Claro, vamos lá. Eu sou natural de Campinas, aqui pertinho, cresci, enfim, me eduquei lá, e aí vim fazer faculdade aqui em São Paulo, fiz engenharia de produção aqui na USP, como entrei querendo fazer engenharia de produção, pensando muito na questão logística, acho que foi isso que me encantou lá atrás. Eu gosto muito de aprimorar a eficiência das coisas, e aí a logística me encantou, as redes e tudo mais, e entrei na faculdade. Mas, como boa parte dos meus colegas, acabei indo para o mercado financeiro inicialmente. E aí fui trabalhar na Faria Lima. E tive um ponto, ali foi o primeiro contato também com a engenharia civil, porque eu fui trabalhar no banco de investimento focado em financiamento imobiliário. Tá. Usava muita securitização e tudo mais. E onde eu trabalhava, tinha autonomia, eles tinham um departamento que usava dinheiro proprietário do banco para fazer investimento em imóveis, principalmente em galpão logístico, mas enfim, qualquer tipo de imóvel,
na modalidade de build to suit, Tá. que acho que talvez eu contar um caso real fique mais fácil de entender. Uhum. Um caso que a gente fez foi para o Walmart em Betim, eles estavam vindo com o e-commerce em 2014, eles estavam vindo com o e-commerce aqui para o Brasil, queria fazer vários galpões, e eles falaram assim, olha, eu preciso de um galpão de 60 mil metros quadrados ali na região de BH, ali em Betim. E não existe esse galpão para alugar. Então, o que a gente fazia? Eu falei, tudo bem, Walmart, eu compro o terreno que você quer, eu construo da forma que você quer, e assim que eu te entregar a chave, você começa a pagar o aluguel. Mas, como eu estou construindo para atender às suas necessidades, esse contrato de locação ele não pode ser um contrato de locação comum, que a gente fecha 2, 3 anos de prazo e você tem 3 meses de multa de rescisão, de aluguel de rescisão. Uhum. Era um contrato mais firme, que nós chamamos de modalidade build-to-suit, que era prazo de 10 a 15 anos. Ambas as partes abrem mão da revisional, então nem se valorizar eu não posso pedir para aumentar, nem ele pedir para reduzir. E a multa é uma multa alta para não... Amortizar o imóvel. Exatamente. Então, a multa era o saldo remanescente do contrato. Então, era 10 anos. Tá no terceiro ano. Você quer rescindir, a multa é 7 anos de aluguel. Uhum. E aí, por que a gente fazia isso? Porque esse contrato de locação, ele era um papel de uma empresa forte, né? Walmart, com um lastro bem conhecido. Então, você tinha 10 anos de aluguel, sei lá, 1 milhão por mês. E a gente pegava esse papel e securitizava. Então, vendia esse direito de receber para os investidores, e aí era onde o nosso banco atuava mais, com securitização. E a gente usava esse dinheiro para financiar, se não totalmente a obra, quase que totalmente. Então, com esse dinheiro a gente comprava o terreno, fazia construção e... É um molde mais ou menos parecido com fundo imobiliário? Exatamente. A gente era gestora de fundo imobiliário, o que a gente fazia? É exatamente isso. A gente comprava o terreno, construía, depois que chamava de performado, né, mas entregava a chave, estava tudo bonitinho, regularizado. Aí vocês começavam a gente fazia esse desinvestimento, que seja por meio de estruturação de fundo imobiliário. Então, naquela época, tinha feito alguns fundos imobiliários e colocado esses ativos lá dentro, seja vendendo para outro fundo imobiliário. A gente vendeu, na época, para o Kinea, que era do Itaú, um dos maiores fundos imobiliários do país, mas é essa modalidade. Legal. A gente fez um podcast legal sobre isso, que é o pessoal da Zagro, né? Da Zagro. Até a gente pode deixar o link depois, mas a gente ficou falando especificamente de fundo imobiliário, como tem essa interface com a engenharia civil que às vezes a gente não conhece, né? Pois é. Tem, assim, e o fundo imobiliário, ele é um veículo muito importante para o desenvolvimento imobiliário. Como a gente sabia que tem um apetite para isso me motivava a fazer um galpão lá, esse galpão custou, sei lá, mais de 100 milhões de reais. Então, você conseguia fazer essa ponte para desenvolver, e é um rendimento para o investidor. O fundo imobiliário tem uma série de benefícios, isenção de IR, tem uma série de coisas muito atrativas, de uma rentabilidade bacana, que destravou bastante esse mercado imobiliário. Legal. E a gente e aí lá também tinha o tal do CRA, tem o CRI, né, Certificado de Registro Imobiliário, e tinha do agro também, enfim. Bacana. São instrumentos financeiros muito interessantes. Legal. Eu gosto bastante aí da parte de investimento também. Eu acabo ficando mais nessa parte teórica, mas é muito legal a parte prática também, né? Porque você tem, os cuidados, inspeção, toda a parte de documentação que você precisa passar para os investidores, né? E aí, voltando à história, eu trabalhava no desenvolvimento de novos negócios, então... Eu que achava, o Walmart tem interesse, então ia lá atrás de terreno, falava com construtora, e aí era... Você fazia toda a parte de viabilização. E eu e minha equipe fazia, exatamente. E aí financeiro, financiamento, estruturação financeira, como a gente vai atrás dos investidores e tal, a modelagem disso. Então, a gente fazia toda essa parte, e aí obviamente tinha muita parte de engenharia civil, não era muita parte de engenharia. Então, a gente sofria muito com aprovação, obtenção de licenciamento e tudo mais, até... a entrega, porque a gente fechava, enfim, era proprietária global, uma construtora responsável por tudo, mas a gente falava que era preço fechado, mas o escopo era variável, porque às vezes o cliente pedia para mudar alguma coisa e tudo mais, então tinha essa interface, e aí o cronograma pesava muito contra a gente, porque a gente falava, olha, 10 meses de construção tem que acabar nesses 10 meses. Porque senão... Eu preciso começar a rentabilizar e vai descalçar. Exatamente. Eu tenho investidor entra ponto de receber esse aluguel e tudo mais. Então, era um contrato muito... As consultoras que a gente usava era só de primeira linha para atender, mas era uma discussão... Era assim... Era uma briga no bom sentido, assim, mas tinha que gerenciar os stakeholders ali. Legal, E aí, nessa... eu trabalhei até 2016 nesse segmento e foi ali meu primeiro contato com a energia solar.
Porque em 2014, esse galpão de Betim, a empresa onde eu trabalhava, tinha um galpão em Betim e outro em Itupeva, ali em frente ao Hopi Hari. E a energia solar, estava vindo, começou a energia solar, do jeito que a gente conhece, você poder gerar energia, ela virar crédito, começou em 2012. Então, ali em 2014, a empresa que eu trabalhava, ela era australiana, mas tinha o core mesmo da gestão era na Europa. Tá. E aí lá tinha falava-se muito em telhado verde, porque, principalmente na Alemanha, eles davam financiamento, davam uma série de benefícios para quem fazia um telhado que usava água de reuso, energia solar e outras coisas. E acabou ficando mais barato, o subsídio era tão alto que ficava mais barato fazer essa cobertura do que uma cobertura tradicional. E isso assim, por que no Brasil não tem? E daí a gente foi analisar, e aí foi o meu primeiro contato que eu tive com energia solar. E aí a gente analisou e o retorno já estava incrível naquela época. Eu trabalhava, enfim, com produto financeiro, né? Com desenvolvimento, a gente olhava muito taxa interna de retorno, valor presente líquido. E na hora que a gente fazia assim, construo, compro terreno, construo, e tem problema de legalização, e tenho que vender, como que eu vou vender, quando eu vou vender, e a gente brigava por uma TIA de 25%, 30% ao ano. Tá. E naquela época, o fotovoltaico só de instalar e gerar energia já gerava 15%, 20%. Assim, poxa, com risco muito menor, é um produto muito atrativo. Então a gente analisou tanto para o nosso galpão logístico em Itupeva, quanto esse lá em Betim. E naquela época a gente não fechou, porque como eu era o dono do imóvel, meu benefício ia para o locatário. Isso. E eu não sabia como monetizar, porque eu não posso vender energia, eu poderia alugar, mas aí aluguel de equipamento, mistura com aluguel, como que eu consigo monetizar? E sabe, a gente ficou, mas isso ficou na cabeça. E aí em 2016, algumas questões... Só para o pessoal, para o público entender assim o cálculo, né? Vale a pena para quem é o dono da produção, porque você consegue reverter essa energia diretamente no custo operacional seu, certo? Exatamente. Então, para o nosso... E assim, hoje, eu estou falando de 2014, né? Hoje o sistema evoluiu muito. Sim. Tanto é que você pegar a curva de crescimento da energia solar, começou mesmo esse boom em 2020. Para ter ideia do que é a solar hoje, a gente tem instalado quase 60 gigawatts de energia solar no país. Itaipu tem 14, então a gente já passou 4 vezes Itaipu na energia solar. Então, assim, é muita coisa, mas esse crescimento veio quase que de 2020 para cá. Perfeito. Então, hoje a economia é muito... E aí, o que justificou isso é que a energia foi subindo, o fotovoltaico foi cada vez mais acessível, aí desbalanceou, e hoje o inquilino, o locatário é que tem interesse em fazer. Porque ele se paga... A gente fala que a vida útil do fotovoltaico é de 25 anos para mais, mas se tiver um horizonte de 4 anos, já se pagou. Se pagou. Exato. Ele se paga em 2 anos, porque a gente fala 4 anos, porque hoje uma instalação comercial, o payback está em menos de 2 anos. Então, se você pegar 4 anos, 2 anos você já se pagou, ou seja, você investe... E pensando em taxa de juros. E pensando mesmo em taxa de juros, a gente Selic alta e tudo mais, mas ainda assim, vamos pegar um comercial muito comum que a gente vende em baixa tensão, que é de 100 a 200 mil reais. Vamos pegar 100 mil reais, para simplificar. Hoje o cara investe 100 mil reais no fotovoltaico, ele tem 50 mil reais de economia com luz, então em 2 anos ele se pagou, e vai ter essa economia... Vai pelo menos perdurar 25. por mais 25. Aí você fala, mas poxa, eu não tenho 100 mil reais para investir. Hoje os bancos têm linha de crédito específico para fotovoltaico, que financia 100% do projeto, em prazo até 10 anos, mas de 5 a 7 anos, vai. Todos os bancos têm, então tem os bancos específicos para isso, mas Itaú, Bradesco, o banco que você tem conta, ele dá esse financiamento. E por mais que a Selic esteja alta, taxa de juros do Brasil é uma das mais altas do mundo e tudo mais, a economia que você tem em fotovoltaico é tão alta que às vezes você consegue, assim, a economia é maior que a parcela que você paga para o banco. Então você já sai ganhando de largada. E aí você pega o financiamento de 4 ou 5 anos, quitou e a economia é toda sua. Vamos lá, você tem noção mais ou menos, pensando no público final, já que você entrou. Assim, hoje um cara tem vamos dizer que ele colocar valores simbólicos, tá? Sim. Vamos dizer que hoje a pessoa tem um consumo de 300 reais por mês. Vamos pensar em residência, que seria o público maior nosso. Quanto que ele mais ou menos teria que investir? E você tem noção de parcela, quanto fica? Tem. Esses dados? Assim, uma instalação de uma conta de 300 reais, mas, assim, o residencial é o carro-chefe do mercado. Isso. Hoje, acho que 50% da potência instalada vem das residências. Certo. De potência, mas se você pegar em unidades assim, de imóveis, é quase 70% a 80% é residência. Então, é o que vem puxando essa atração. E, em segundo lugar, vem o comercial, né? Mas por uma instalação dessa de 300 reais, é algo em torno de 4 a 8 placas, 4 a 6 placas que você instala. Então, é uma instalação pequena. E aí,
Quando maior vai ficando a instalação, pra você ter uma ideia, de uma conta de R$6.000, são 100 placas. Então, você consegue ganhar muito em escala, seja em produto, eu consigo colocar um inversor, otimizar ali, enfim, ficar mais barato, seja em instalação também, custo de mobilização e tudo mais. Então, quando eu falei esse payback em 2 anos, é para um estabelecimento comercial. O residencial, esse payback está dando mais ou menos 3 anos. Então, se a gente fizer essa conta reversa, 3 anos e meio, aí, assim, então eu estou falando do estado de São Paulo, né? Aí tem que analisar para os outros estados, mas enfim, é mais ou menos essa conta. Não, e até se você tiver condição de ter o dinheiro, esse retorno é antecipado. Melhor, exato. Né? O melhor investimento é você fazer com capital próprio. Mas não tem, então pegar o financiamento acaba sendo muito atrativo também. Mas uma conta de R$300 você consegue reduzir por uns R$100, você não consegue pagar zero a conta, você tem que pagar o custo de disponibilidade lá para a distribuidora, porque afinal você continua conectado na rede da distribuidora, né? Mas então é isso, R$200 por mês, dá, vou falar que o payback é 3 anos, dá 2.400, vai dar, sei lá, uns R$8.000 a R$12.000 esse sistema, assim, é isso que a gente está falando. Perfeito. E assim, o fotovoltaico, se você falasse comigo há 3 anos atrás, 2, 6 anos atrás, eu ia falar, R$300 eu não sei se valeria tanto a pena. Mas ele barateou tanto que acho que agora vale a pena sim. Olha lá, isso é um ponto interessante, né? Porque escala, né? Você Escala de está produção, dizendo que hoje, teoricamente, você está falando que se continuar essa evolução, independente se o cara mora, vamos dizer, se ele seja de classe alta, média ou baixa, talvez ele tenha essa condição e vai ser vantajoso para ele também. É isso. Essa foi a evolução natural do solar. Se você puxar, eu falei que hoje a residência é o maior, né? Mas lá atrás era meio a meio com o comercial, porque a economia, quando você vai para a instalação maior, ela é maior, mas o residencial acabava ficando muito caro. Como foi barateando, você começa a viabilizar instalações menores. E aí você tem, então, assim, lá atrás, falar, R$300 não vale a pena. Agora começa a valer a pena. E tem uma modalidade interessante também, que isso acaba viabilizando muito essas contas menores. Até, por exemplo, para quem tem apartamento. Apartamento não tem telhado, né? Mas você pode instalar numa residência, num imóvel, e você pode mandar esse crédito de energia para outros imóveis. Até 3 CPFs. Não tem limite. Não tem? Eu vou contar um caso real que foi acontecer comigo. Legal, hein? Foi o que aconteceu comigo em 2022. Eu consumo do meu pai. Caramba, você é um monte de vaca, você tá pagando nem conta de luz, cara? Não dá, meu. Caramba, meu. Não é. É que meu pai colocou mais do que a capacidade. Porque eu morava no apartamento antigamente, né? E minha irmã morava em outro. E a gente não conseguia instalar. Então ele colocou mais do que a capacidade no telhado dele pra poder usar nos dois, entendeu? Caramba, o cara tá pagando energia solar, hein? Que isso? Energia solar. Tá usando a energia do pai. Érico. Mas em casa a gente fez isso. Minha mãe tem uma casa própria, eu alugo uma casa e meu irmão aluga outra. E era mais ou menos 5 placas que atenderia, e era mais ou menos R$300. 5 placas para cada um atenderia. Ao invés de fazer 3 instalações de 5 placas, a gente colocou tudo na minha mãe. É isso. E aí, qual é a regra? Os imóveis têm que ser atendidos pela mesma distribuidora. Então, no nosso caso, é a CPFL Paulista, que é Campinas, mas Ribeirão Preto, por exemplo, é a CPFL Paulista. Então, mas se for, tipo assim, Enel, por exemplo, São Paulo é Enel, né? É isso. Aí já não dá. Aí, se você quiser usar no interior, você não consegue, Não, por exemplo. a Enel tem que ser junto com a Enel, senão não... E, por exemplo, a CPFL tem a CPFL Paulista e tem a CPFL Piratininga, por exemplo, que Itupeva é Piratininga, e aí não vai. Também já não vai. Então, tem que ser a mesma distribuidora de fato. Mas a regra é, estando atendido pela mesma distribuidora e tendo o mesmo CPF ou CNPJ, você pode mandar para quem você quiser, quantos você quiser e pode mudar, sabe? Então, pra regra que meu pai tinha de informação era só 3 contas que ele podia bater. Pode mandar mais. E aqui a gente fez, a gente colocou todas as contas no nome do meu irmão. Então, Entendi. Tá lá e aí não tem problema. Legal. Até meu irmão acabou de mudar de casa e aí você Só manda converte. é uma folha que você manda lá para a CPFL e mudei. E vamos dizer ao contrário, vamos dizer que você tem uma placa, só tirando dúvidas, né? Já Claro. estamos aqui, ficou legal o papo, né? Porra, economia, né? Quem não quer, né? É que depois a gente volta pra sua história lá, Pablo. Relaxa. Mas só, vamos dizer que você não passa para outro CPF. Eu gero essa energia e não estou utilizando. Isso me gera crédito. Sim. Como que funciona? Você não pode vender energia, mas essa energia gerada vira crédito. E aí, até eu vou falar como a gente modela o sistema para otimizar essa lógica. Vamos supor que sua casa lá consuma 500 kWh, essa unidade de energia, né? Então, 500 kWh.
Aí eu tenho um sistema lá fotovoltaico que está gerando energia e nesse mês ele injetou 600 kWh. Então, produziu e gerou 100 a mais. Como que funciona? Esses 500, desses 600 gerado, 500 ele vira crédito. Então, como vem sua conta de energia? Na verdade, não é bem isso, tá? É 400 que ele ser usado, mas só para simplificar a lógica. Conta, depois eu tá um pouco mais complexo. Mas você gerou 600 e consumiu 500. Legal. Esses 500, como vem sua conta de energia? Olha, você consumiu 500, então é mais ou menos R$1, você vai pagar R$500. E você injetou 500. E aí, injetou 600, então vai ficar registrado que injetou 600, mas ele vai considerar 500 para sua conta, e esse 500 injetado, ele não vale os mesmos R$1, ele vale só 70 centavos. Então, vem como um redutor, um desconto, e esse 100 adicional, ele fica registrado lá, fica armazenado, e você tem 5 anos para consumir esse crédito. E aí, isso daí é importante, essa lógica é importante, a não ser que, ou você pode destinar para outro imóvel, mas se você não destinar, né, fica lá armazenado. Ele é importante porque tanto o sistema fotovoltaico quanto o consumo de uma residência, por exemplo, tem sazonalidade. Então, o fotovoltaico ele gera mais no verão, que tem mais instalação solar, do que no inverno. E tem casas, aí cada um, né, mas a casa também tem a sua sazonalidade. Tem gente que gasta mais energia em julho porque tem chuveiro elétrico. Isso. E aí, piscina aquecida, enfim, e aí gasta muito. Tem gente que também o mínimo de consumo é em julho. Por quê? Porque vai viajar. Então, férias escolares, viaja. Tem gente que em verão é quando mais gasta energia, por conta de ar-condicionado. Climatização, tá falando da cobrisa, mas o mundo está aquecendo cada vez mais, então a gente está aquecendo muito. Boa parte do nosso consumo elétrico que vem subindo é por conta de climatização. E aí, o pico de consumo dessa pessoa é no verão. Tem gente que não é no verão, é porque vai viajar para a praia, e aí a casa fica desligada. Então, essa política de armazena energia e consome nos próximos meses era importante para aumentar o retorno financeiro. E aí, como a gente mencionou no sistema, o que a gente faz? Qual que é a prática comum? Eu quero fazer na sua casa. Na conta de energia, ela vem o que você consumiu no mês, mas vem também os últimos 12 meses. Então, a gente analisa a média histórica, a gente adota como premissa que o seu consumo vai ser fixo, é isso. E aí eu dimensiono um sistema que vai gerar essa quantidade de energia. Então, se você consome 500, eu vou dimensionar um sistema que gera 500. E vai ter meses que vai ter excedente, vai ter meses que vai faltar, e aí quando faltar, esse excedente compensa. Agora, aí que vai a sofisticação do negócio. Você pensar, não, mas eu vou colocar um carro elétrico, então vamos colocar um pouquinho a mais. Vou colocar ar-condicionado, tá baratinho ar-condicionado, muito calor, então eu vou colocar. Então você já prevê um pouquinho a mais. E é aí que você acaba viabilizando. Então, normalmente, essas pessoas que gastam R$300 de energia, vamos supor que precisa de 6 placas. Deixa eu falar, por que você não coloca 8, 10 placas e já deixa preparado para um aumento de consumo na frente? Porque, aí eu penso assim, um pouco de psicologia. É melhor você ter um pouquinho a mais e falar assim, tá bom, tem uma sobra de energia aqui, do que lá na frente você falar assim, putz, por que eu não coloquei 1 ou 2 placas a mais? Porque na hora que você colocar 6, se você colocar uma placa adicional, não vai ser o mesmo valor unitário, não vai pegar o que você gastou e dividir por 6. Porque é mobilização da equipe, tem que aprovar lá na distribuidora, projeto elétrico, então coloca um pouquinho a mais. Então, normalmente, para esses projetos menores, a gente acaba sugerindo, não, faz um pouquinho a mais, que se dilui. Se dilui. Quer continuar a história dele? Faz essa pergunta. Vamos continuar a história dele. Você está interrompendo toda hora, cara. Terminar a história, deixa as dúvidas. Jaime, volta. Então, Tá, claro. A gente parou no 2016. Exato. Que foi quando você viu o primeiro cenário ali da eletrofotovoltaica, né? Por coincidência, aí eu sou de Campinas, minha hoje esposa, na época namorada, é de Campinas, minha família toda é de Campinas, e Campinas é um dos expoentes assim, da energia solar no Brasil. Tá. Minas Gerais puxou o carro-chefe, mas Campinas, ele é Unicamp e tudo mais, ele é muito forte também na parte solar. Tem algum motivo? Assim... As indústrias? Pelo que eu acompanhei, tem muito a ver com a questão da Unicamp e do polo tecnológico ali, sabe? Então a gente puxou, por exemplo, eu vim no USP, e a USP era muito fraca nessa parte solar. Eu me formei em 2010, 11, e não ouvi falar de solar. Uhum. E a Unicamp já tinha um laboratório para homologar inversores, fazer testes e tudo mais. Então, enfim, pelo menos da minha perspectiva, acho que vem muito daí. Tá. Talvez as empresas que tem lá também, enfim. Uhum. Mas
voltando à minha história, assim, né, em 2016, mercado financeiro, eu vim de uma trabalho, assim, muito intenso, e aí, resumindo, eu tive um burnoutzinho, assim, sabe? E aí, pedi as contas, eu lembro que pedi as contas em agosto, e tirei até o final do ano como um sabático. Deixa eu dar uma respirada e tudo mais. E aí, fazia muito essa ponte, minha esposa e família de Campinas, e eu vivia assim, eu trabalhava de segunda a sexta em São Paulo, e aí, quando eu ia aproveitar o melhor de São Paulo, que era o final de semana, eu ia pra Campinas. Então, eu vivia meio que o pior dos dois mundos. E aí, quando chegou em dezembro, disse, agora preciso voltar ao mercado. Comecei a mandar currículo, recebi uma oportunidade muito legal para voltar para o que eu fazia, mercado imobiliário. E aí conversei com minha esposa, falei assim, hoje esposa, né? Mas se eu aceitar esse emprego, a gente vai falar que o nosso CEP é aqui em São Paulo, para com essa ponte, a gente vai estabilizar a nossa vida aqui em São Paulo. Tudo bem, não quero fazer. E aí eu perdi essa discussão e aí fui para Campinas. E aí, enfim, eu fui para Campinas e aí comecei a trabalhar na Ecobrisa. Que apareceu a oportunidade na mesma época. Na verdade, eu tive um gap, eu demorei um tempo para conseguir me reposicionar. Tá. Eu vim no mercado financeiro muito específico, em Campinas é mais indústria e tudo mais, então essa recolocação foi um pouco complicada. E aí eu entrei na Ecobrisa, eu entrei como consultor, e aí eu fiz valer meu diploma de engenharia de produção. Tá. Eu comecei trabalhando lá, a gente tinha um problema, assim, o climatizador, ele tem muita sazonalidade, né? Vende muito mais no verão. Você já foi para a Ecobrisa em 2016, é? Não, fui em começo de 18. Final de 17 para começo de 18. Eu fui trabalhar, a gente tinha um problema de previsão de demanda. Tá. Você só pode falar o que é Ecobrisa? Claro. Quem é Ecobrisa? Boa. A Ecobrisa é um fabricante de climatizadores evaporativos. A gente está há 30 anos no mercado, foi o pioneiro. Começou lá em 94. A gente foi tanto pioneiro na comercialização, a gente começou importando lá no início, e aí começou a nacionalizar alguns componentes, e também foi o primeiro 100% nacional. E hoje nosso equipamento continua sendo 100% nacional. Nós somos um fabricante localizado em Campinas, a gente atende todo o país por meio dos nossos representantes. São mais de 100 representantes na nossa rede, mas a gente está sediado lá em Campinas. E aí, enfim, o climatizador evaporativo, para quem não sabe, são aqueles grandes climatizadores, uns ventiladores. O carro-chefe nosso tem 2 metros por 1,5, ele é robusto assim. E ele, além da ventilação, ele usa o processo de evaporação da água para climatizar o ambiente. Então, na saída, assim, ele insufla o ar para dentro do imóvel, e na entrada do ar a gente coloca os painéis evaporativos, que circula a água, é uma fibra de celulose aquilo, que fica úmido, e aí o vento, quando passa ali dentro tem a evaporação da água, é um processo endotérmico, ou seja, ele rouba a energia do ar, então o ar entra 30, suga energia ali, e aí sai a 23. E a gente não borrifa água no ambiente, você não vê, é só a umidade relativa do ar que a gente trabalha. Ela fica passando naquela colmeia, ela fica escorrendo naquela colmeia. Exatamente isso, exatamente. E aí, enfim, esse é o princípio, essa é a tecnologia por trás do climatizador evaporativo. Eu pedi pra você falar porque pra mim era muito óbvio, assim, o que era Ecobrisa, e aí eu comentei com o Robertinho. E ele veio e me explicou. O Robertinho, ele é de Barueri, então ele não conhecia tão bem, assim, o que era Ecobrisa. Pra mim, que eu sou da região de Campinas, era muito óbvio, sabe? O interior é muito quente, o pessoal sofre muito. Pois é. Também. Tem isso. Mas é engraçado. É igual quando você compra um carro, assim. Quando você nunca ouviu falar de Ecobrisa, você não vê. Você não sei o que é e tudo mais. A partir do momento que você ouve a Ecobrisa pela primeira vez, você começa a ver em vários lugares. Então você vai começar a ir em mercado, vai ver em shopping, em academia, em escolas. A gente tem algumas escolas de referência aqui no estado de São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, que tem climatizador. Legal. Então você começa a ver em tudo quanto é lugar. Pô, se você vier para Campinas, aí agora Bandeirantes, vai parar nos postos, tem Ecobrisa. Começa a pipocar, mas até quando a gente, mesmo assim, a gente é líder no mercado, a gente é referência. Até estava brincando antes da entrevista, né? Que o nome virou o produto. Então tem muita gente que liga pra gente e fala, olha, eu tenho um problema aqui no meu Ecobrisa, que deu problema, não tá funcionando direito, e a gente vai ver e não é o Ecobrisa, ele é da concorrente. Ele fala, olha, você tem um Ecobrisa da concorrência, na verdade é um climatizador evaporativo. E a gente passa por isso. E a gente às vezes até atende, dependendo do que é o produto, a gente consegue resolver, mas virou o nome, virou o produto em si, sabe? Perfeito. E hoje ainda é o carro-chefe da... É o carro-chefe, a gente fatura lá os seus mais 100 milhões no climatizador. E a fotovoltaico a gente começou em 2021. Que aí você ia chegar lá, né? É isso. Voltando agora... Eu comecei na Ecobrisa, e aí eu comecei como consultor.
Comercial? Consultor técnico, se eu for fazer parte de inteligência. Tá. Qual que era a maior dor naquele momento? A gente tem muita sazonalidade. Então, é uma empresa... Depois que eu falo conceito, fica meio óbvio, mas executar é difícil. Mas no inverno, o financeiro pressionava muito a área de suprimentos, falava, nossa, nosso estoque está muito alto e não está vendendo, aí o custo do estoque, o financeiro, juros está alto e tudo mais, pressionava muito. Aí chegava, e aí, tem que reduzir nossa operação, reduzir matéria-prima e tudo mais. Chegava no verão, isso é tipo julho, chegava agosto, começava a vender, a subir, aí era o comercial pressionando. A gente vai ter estoque que não está produzindo, precisa contratar mais gente, aí faz hora extra, contrata matéria-prima, frete forçado, aí vai ficando mais caro. Assim, poxa, mas em 2 meses mudou tanto assim. E aí, da onde eu entrei? Eu falei, poxa, vamos tentar prever a nossa demanda. Só que como a gente tem mais de 100 representantes, e a venda é meio rápida, é difícil você conversar com eles e pegar de forma ativa conversando com eles. Você não tem um tempo de pegar para depois vender, tem que ser meio imediato. Exato. Preciso para ontem. Aí o que eu falei assim, bom, se eu não consigo olhar para frente, vamos olhar para trás. E aí era 2018, peguei dado desde 2012 para testar a sazonalidade. Aí comecei a ver umas informações interessantes. Aí entrou o investidor na parada. E o engenheiro de produção também. Aí eu fiz valer meu diploma. Fui atrás de pegar modelos estatísticos, e aí é um modelo complexo, porque tem que analisar a sazonalidade, tendência, então, enfim, não era tão simples assim. Mas a gente começou a olhar passado, e aí a gente começou a olhar algumas coisas do tipo, tem um produto nosso que vende, era quase 40% das nossas vendas. Então, assim, esse aqui a gente não pode errar. Esse tem que ter estoque infinito, a gente brincava. Tinha outros que vendia muito pouco. E aí, então a gente começou, vamos enxugar um pouco o portfólio. E outra coisa, a gente começou a ver tendência. A gente viu que naquela época, se eu falar que o verão era setembro a março, e o resto do ano chama de inverno, vendia-se o dobro no verão do que no inverno. Então, você já começa a ter números. Então, vale quantos meses ali que a gente tem a brincadeira? Exato. E aí vira aquela história da formiguinha, sabe? Do inverno. Pô, a gente monta o estoque no inverno e aí eu consumo esse estoque no verão. Então eu linearizo a nossa produção e aí começa... E aí, com essa visão, eu migrei. A gente tinha uma pessoa que cuidava dos suprimentos, que tinha um guarda-chuva muito amplo. Ele cuidava de compra de materiais, da logística de entrega, da produção em si, da logística de suprimentos, né? Depois a logística de entrega do produto. E aí, quando o comercial falou assim, olha, tá demorando muito para entregar para o cliente, não necessariamente era produção, era uma cadeia ampla. Então, a gente rompeu aí, eu virei engenheiro de produção de fato, então eu comecei a cuidar da produção e da logística. E aí, os suprimentos, o supply chain, na verdade, né? Virou cuidar de suprimentos, mesmo só de compra de matéria-prima. Daí a gente começou a ter olha, agora o responsável é desse ou é daquele, assim. E aí eu exerci essa função 18 até 21, passamos a pandemia por isso, e aí 21 a gente começou a olhar energia solar. Em 2019 a gente já estava olhando energia solar. Tinha muita sinergia, questão de eficiência energética, sustentabilidade e tudo mais. Poxa, vamos entrar? Está começando a crescer, só que veio a pandemia. E aí a gente segurou. Então, em 2020 a gente segurou. E aí, como todas as empresas, a gente protegeu o nosso caixa, então diminuiu a operação, diminuiu a matéria-prima e tudo mais. Mas 2020 foi um ano muito bom pra gente. 2021 também, muito por conta do calor e do produto do climatizador como solução para a pandemia. E aí, 21, eu falei assim, poxa, vamos entrar no solar? E aí eu fiz esse movimento, eu saí da produção, virei head de novos negócios. Por que foi... Criar um plano estratégico. Fui entender o mercado. Mas só pegando agora, né? Porque do último a gente falou de gerenciamento, ele falando que veio justamente a pregerenciar. Você tem noção de quando você entrou, quanto melhorou isso, quanto aumentou de venda ou quanto deixou de perder? Só para esse processo que você conseguiu implantar. Quem poderia falar melhor isso é o financeiro, assim. A gente tem uns ganhos qualitativos. Então, você vê assim, quando eu fiz o projeto, na verdade, qual que era a dor de fato? Além da dor financeira, era o tempo de entrega para o cliente. Porque se eu não tenho no estoque, mas eu produzo rapidinho, tudo bem. Mas aí qual que foi o trabalho que a gente fez? Não foi só na previsão de demanda. A previsão de demanda era um trabalho. Mas a gente tinha um problema operacional, então a gente viu, e aí isso se passa hoje, até hoje, a gente teve uma mudança de governança lá na empresa. A empresa foi fundada em 94 pelos 2 sócios fundadores, que são os sócios atuais. E a empresa estava muito na mão deles. Era eles ali. Um era mais comercial, o outro mais técnico.
mas era eles que tocavam o dia a dia. E a empresa foi crescendo, o mercado ficando cada vez mais complexo, e eles cada vez menos disponíveis. E as coisas eram lá muito orgânicas. E aí, enfim, teve uma mudança... Não foi eu que causei isso, mas teve uma... Foi meio que ao mesmo tempo. A gente estruturou a governança, então os 2 sócios, eles saíram um pouco da operação, viraram conselheiros. A gente pegou o nosso que era gerente financeiro, jurídico, RH, sabe o cara que faz tudo? Uhum. Ele virou o nosso CEO, que na prática já era meio que nosso CEO, mas virou o CEO. A gente estabeleceu um comitê gestor, e aí tem as coisas... são deliberados operacionais mais no comitê gestor, mas aí tem reunião de conselho, aí isso é pauta para conselho, se vocês têm autonomia. Então a gente mudou a nossa governança, profissionalizou a nossa governança, e junto com isso a gente investiu muito em processos. E o que nesse trabalho de demora do lead time para entregar, o que a gente fez? Ao invés de pensar só na parte da produção, ou da demanda e tudo mais, vamos olhar todo o nosso processo de vendas. E aí a gente analisou e a gente começou a ver que, assim, a dor via quando o projeto já estava lá na entrega, lá na produção. Mas, às vezes, é o representante que vendeu lá atrás e não mandou o pedido. Ou o pedido estava parado no cadastro, porque o cara não mandou a foto do CNH, não mandou alguma coisa. Só que só ia doer depois de 10 dias, então, vamos supor que ficou 9 dias parado lá. Na hora que o cliente ligava reclamando, tinha acabado de chegar para a gente na produção, mas o problema estava aqui. Então, a gente olhou todo esse processo e a gente começou a digitalizar o processo. O processo... é um pouco cômico assim, mas enfim, como que funcionava o pedido? O pedido vinha, chegava no assistente comercial e aí imprimia e a gente ia grampeando no pedido. Então, agora cadastrou no RP, tá lá a folha do RP. Aqui tá o pedido que o cliente mandou e vinha e via os boletos. E a gente ia pegando esse pedido físico e ia colocando numa mesa. E aí, era esse o meu PCP, de forma simplificada, assim. Então, às vezes alguém pergunta, deixa eu ver que pé que tá esse pedido. Aí eu pegava o pedido e o pedido sumia do nosso radar, sabe? Eu tô exagerando, mas tinha uma planilha, tudo mais, controlando isso. Mas, enfim, era meio que isso. Às vezes batia um vento, bagunçou toda a nossa programação, sabe? Uhum. E a gente começou a investir em digitalização de processo. Então, a gente analisou todo o processo, analisou o lead time, quanto tempo demorava no comercial, quanto tempo demorava no parte de cadastro financeiro, aí na logística para chamar transportador e tudo mais. E aí a gente foi quebrando essa análise. E aí, essa digitalização que foi o que ajudou a reduzir o lead time. E aí, nisso eu posso falar, a gente conseguiu reduzir mais de 50% o tempo de entrega do nosso produto. Ou seja, você produzia mais 50% no verão. Pois é. Teve isso, e aí teve esses ganhos, assim, também. De fato, também teve isso, porque quando a gente começou a enxugar estoque, e assim, a gente tinha muita quebra na produção por falta de material. Uhum. E era uma coisa assim, o motor, que é um componente mais caro, a gente tinha um estoque muito alto. Agora, aquela pecinha que custa R$15, mas que ela é importante para você embalar a máquina, faltava. Então eu tinha o financeiro matando a gente com um estoque muito alto e ao mesmo tempo a produção a máquina parada por conta de componentes. Então a gente começou a nivelar. Perfeito. E aí junto com isso a gente contratou um sistema, tipo um MRP, mas ele é o passo próximo do MRP, chama APS. Uhum. Porque o MRP, ele pega a tal da lista de receita de bolo, né? Então fala, olha, eu quero produzir 1000 máquinas, então eu preciso de 1000 motores, 1000 reservatórios, 1000 colmeias, enfim. Só que ele não leva em consideração a sua restrição. Então vamos supor que eu tenho uma produção aqui que faço 100 máquinas por dia. Se eu tenho uma demanda de 1000, não preciso comprar os 1000 motores no primeiro momento. Porque eu posso quebrar e receber 100 por dia. Então, esse sistema, ele considera... O MRP, ele não tem essa limitação. Ele considera recurso infinito. Já o APS, ele quebra isso no tempo. E aí a gente contratou. E aí isso ajudou muito também a mitigar as quebras. Então, a gente conseguiu tanto reduzir estoque de produtos muito caros, quanto a quebra por produtos menores. Então, a gente reduziu o nosso capital parado em estoque e melhorou o nível de atendimento, reduziu as quebras também da produção. E aí isso a gente melhorou muito a nossa produtividade. Perfeito. E isso, assim, algo próximo dos 50% também. E esse é um processo longo. A gente vem nesse processo de digitalização muito amplo. Aí a nossa equipe lá de sistemas, processos e tudo mais, abraçou, ampliou isso, o processo de venda que é o principal de uma empresa, e trouxe para tudo. Então hoje lá tudo é digitalizado. A gente está discutindo também muita integração e uso de inteligência artificial e tudo mais. Então, isso melhora muito
Porque aconteceu outras coisas também. A gente falou de produtividade, mas tinha um outro problema também. O tal do fura-fila. Então a gente produzia lá 100 máquinas por dia e tinha pedido que chegava, dependendo do representante, que chegava hoje e saia amanhã. E tinha outros que ia ser atendido lá na frente, sabe? Então a gente começou, primeiro que entra e primeiro que sai. Teve esse trabalho assim também. Aí você consegue... Padronizar. Exato. Mas eu entendo isso também, né, Roberto? No último, O comercial acaba gerando esse tipo de coisa, né? Porque depois que você tem mais contato, você fecha sempre. E volta naquela história que a gente falou no podcast passado, né? Junto com o Rodolfo. Cada empresa é uma empresa, porque você vê uma demanda assim, mas às vezes você vai priorizar. Talvez você também você acaba priorizando quem fecha sempre. Porque às vezes vem um cara que aparece com um puto orçamento, mas o cara nunca fechou e não vai fechar. Tá só em concorrência, fica nessa guerra também, Sim. né? Mas isso gerava um problema até pro próprio representante comercial. Porque o cara tá na rua, ele quer vender. Uhum. E ele gastava muita energia brigando com a gente lá, falando, meu pedido. Porque se ele não ficasse brigando, ficava para trás. Uhum. Então, quando a gente implementou o primeiro que entra, o primeiro que sai, a gente passou essa tranquilidade e ficou assim, relaxa, seu pedido vai sair. Tá no processo. Não adianta você ficar brigando com a gente, que a gente não vai cortar fila. Óbvio que às vezes tem um outro cliente mais importante, a gente passa na frente. Mas assim, não precisa ficar brigando, que ele vai sair. Então, não adianta insistir que não vai sair antes, mas também você não precisa ficar gastando tempo com a gente, que ele vai sair, ele não vai ficar para trás por conta disso. Perfeito. E aí, com a digitalização também, hoje, assim, a gente acabou de ter nossa convenção de vendas, a gente ouve isso dos nossos representantes. Eles confiam muito na gente assim, ficou muito ágil. Então, o que no começo é chatice de processo, de falar, olha, vocês têm que mandar essa informação, preenche o pedido bonitinho e não sei o quê, e usa o celular, não a mão. A dificuldade da implementação, né? Da nova implementação. Exato. Até porque esses caras também são muito dinossauros, assim, sabe? Tem gente há muito tempo. Então, mudar essa mentalidade, mas difícil. Hoje... Empresa, né? Se criar processo é um trabalho. Que valeu a pena. Vale muito a pena. Legal. Muito a pena, ganha muita agilidade. Então, nesse processo de vocês de amadurecimento, né, de ajustes, que vocês começou a dar mais confiança e dar mais visão para vocês investirem em outros mercados. Isso. Foi exatamente isso. Que é onde entra agora... Aí entra a parte da Cobriza Energia, né? Legal. Então, a gente analisou o mercado e eu falei assim, olha, eu quero assumir esse desafio. E aí eu migrei para novos negócios. E por que foi novos negócios? Porque a gente está com a mente aberta para outras soluções, principalmente pensando em sustentabilidade. Então, a energia... Então, você vê que chama Cobriza Energia, não é Cobriza Solar. Porque a energia solar é uma delas. Mas a gente tem mercado livre, o mercado está se transformando muito. Então, a gente é muito bom em engenharia, em prover soluções, tanto climatização e agora em energia. Então, a gente falou assim, vamos pegar um negócio mais amplo. Mas a gente olha o mercado, a gente vê outras coisas também. Então, crédito carbono, a gente tá vendo isso. Água de reuso, sabe? Tem algumas coisas que tá no nosso DNA, pensar em sustentabilidade. Então... Ô Jaime, e vocês se enxergam como uma empresa de engenharia, não é uma indústria. Não. A gente até porque, puxando de novo para a climatização, mas a gente tem a engenharia tanto de produto, mas a gente tem, que talvez seja o nosso mais forte, a engenharia de aplicação. Porque não adianta você colocar um produto bom, mal dimensionado, mal localizado. Então, a gente estava conversando antes aqui, tem que pensar, o ar, ele é um fluido, né? Então, você tem que pensar nessa corrente, qual vai ser esse fluxo de ar dentro do imóvel. Então, dimensionar a quantidade, ver se a exaustão está adequada. Vamos supor que você coloca muito climatizador, muita cobriza insuflando ar, mas é tudo fechado. Mas isso não vai sair ar, você não consegue insuflar mais ar. Então, você tem que pensar na exaustão, seja uma doca aberta, uma janela aberta, porta aberta, seja por exaustores mesmo. O fluxo, não adianta eu colocar um climatizador em frente a um forno que eu vou jogar o calor na pessoal. Perfeito. Então, a gente tem muito essa questão da engenharia, a gente trouxe isso também para a Cobriza Energia. Legal, né? E a gente fala, já é uma empresa de engenharia, assim, hoje, para você, desde sempre, na verdade, né, para você instalar um sistema solar, você tem que mandar o projeto para a distribuidora, tem que ser assinado por um engenheiro eletricista. E na Foto de a gente tem 3 eletricistas lá. E a gente faz muito... a gente é muito assim, a gente não vende sonho. Até porque a gente está 30 anos no mercado, a gente pretende estar nos próximos 30. Então eu não posso vender uma coisa que depois eu não entrego depois, e aí o cara sabe onde a gente está. Porque isso tem muito no fotovoltaico. A barreira de entrada é muito pequena. É muito fácil entrar, mas é muito fácil sair. Mais de 90% das empresas que estão no mercado não conseguem sobreviver o segundo ano. Porque começa a instalar de qualquer jeito
E aí começa a dar problema. É uma instalação elétrica que tem seus problemas de instalação elétrica. Então, uma conexão dá problema, conector solto não gera energia, derrete as conexões, enfim. Eu falei assim, cara, a gente tem que fazer o certo. Então, a gente montou uma equipe de engenharia robusta e a gente pega muito nessa questão da confiança. Quando a gente olhou lá atrás, nosso planejamento estratégico, assim, o que a gente pode fazer de diferente? A gente tem uma coisa que a gente tem mais de 65 mil clientes atendidos pelos climatizadores, que são empresas que conhecem e confiam na gente. Então, eu já tenho uma lista lá do tomador de decisão. Uhum. Então, até que o nosso site, a gente estava brincando aqui no Instagram e tudo mais, nosso marketing não é muito forte, a gente precisa muito de engenheiro e a gente precisa melhorar nosso marketing assim, sabe? Uhum. Mas a gente vai muito no que a gente já tem o contato. Perfeito. Ô Jaime, até falando desse detalhe que vocês têm engenheiro, tudo lá. Cara, e o painel solar, que agora o seu know-how que você está tentando, né? Que você está implantando aí na empresa, há 5 anos, você falou. Fala um pouco dessa dificuldade do mercado, porque o mercado, eu acho que o mercado vê muito assim, né, Érico? Só instalar e acabou. Isso. E o Érico até comentou, acho que nos programas passados, tem que ter questão de reforço. Tem questão, ele até falou você falou de até questão de incêndio. Exato. Qual que o mercado não tá vendo que isso pode gerar uns problemas pensando nesse volume de instalação que vem acontecendo aí? O que aconteceu? Essa regra de você poder instalar o sistema solar, gerar energia e virar crédito, foi desde 2012. E lá atrás, ela era muito subsidiada, porque a gente queria, e aí como a energia não estava tão barata, tão cara assim, o sistema era muito caro, a gente começou a dar um monte de subsídio para fomentar isso. E a gente focou muito só em instalar e instala aí, sabe? O único trava que foi bom foi a necessidade de homologar o projeto da distribuidora. Então isso é desde o passado. Desde o passado, desde sempre. Até porque a distribuidora precisa saber o que está sendo gerado para a ONS poder operar bem o sistema elétrico brasileiro. Mas isso deu uma... Mas assim, não é porque o projeto está bem feito que ele foi bem executado. E a gente focou muito só na execução, assim, sabe? Então, placa, inversor e vai. Não pensou muito em segurança. E aí tem uma peculiaridade, como é o mercado hoje. China é o grande fabricante. Quando a gente fala de sistema solar, os dois principais componentes são as placas solares, que é o que fica lá no telhado normalmente, pode ficar no solo, mas infelizmente é telhado, que gera energia, que capta energia do sol, converte energia em corrente elétrica no formato de corrente contínua, e a gente conecta no inversor, esse inversor troca de corrente contínua para corrente alternada, e aí você conecta esse inversor no quadro elétrico e basicamente esse é o sistema. E esses dois componentes, ele vem da China. A China é o maior fabricante. Tem outros lugares do mundo, mas quase que 100% é China. E como que o mercado se estabilizou? Hoje você tem os grandes distribuidores que importam isso e temos nós integradores que instalamos. Só que os integradores, a barreira de entrada é muito fácil. Hoje você faz um curso técnico e você sai instalando. Então tem muita gente que instala ar-condicionado ou fazer outra coisa que também instala o fotovoltaico. E aí não tinha esse cuidado. Então, instala... A gente ficava muito preso só à análise do projeto. E aí o cara não precisa ser engenheiro eletricista, ele contrata um engenheiro eletricista, que o projeto pode ficar ok, mas como isso vai ser executado, não temos controle. E temos diversos problemas. A gente já encontrou algumas instalações por aí que dá medo, assim, sabe? Fio solto, conexão em fio encapado, aquela coisa da emenda, assim, putz, faltou um pouquinho. Ao invés de trocar o fio e colocar um fio exato, não, faz uma remenda de qualquer jeito, que a gente viu muita instalação assim. E o crescimento do fotovoltaico foi muito rápido. Então, eu vou falar alguma coisa que pode ser que não seja exatamente isso, mas acho que até 2019 a gente tinha, tipo, sei lá, uns 5 GB instalado. Hoje, isso é 19, 20. Hoje a gente tem 60. Então foi muito rápido, muito rápido. E as normas de segurança não foram acompanhando. Então, por exemplo, quando a gente entrou no mercado, a gente viu muita questão da segurança. Então, uma boa prática que a gente tem cada placa... Ela tem 2,30 por 1,15 de tamanho e ela pesa uns 35 quilos considerando a estrutura. Então, se vai instalar uma instalação comercial de 100 placas, pesa 3,5 toneladas. É uma carga considerável para o telhado, mas os telhados brasileiros que a gente sabe como que são feitos, né? Então, a gente toma uma preocupação desde o primeiro momento de contratar um engenheiro civil calculista para avaliar isso, para ver se aguenta, porque telhados caem. Teve 2 casos notórios na virada do ano, que foi no Jornal Nacional. Foram 2 igrejas, me fugiu a localização,
mas estava instalando e caiu o telhado. Uhum. E tanto cai quanto voa. Parece uma 2,30 por 1,15, você vai colocando vários, uma asa de avião, e leva o telhado e parece papel aquilo, sabe, voando. Até tem um perfil, né, no Instagram que é cômico, porém trágico, que chama Solar da Depressão, que lá tem essas instalações mal feitas e você vê casos de telhado ou que voou ou que caiu. Então a gente toma esse cuidado de contratar um engenheiro calculista, e a gente já perdeu negócios por conta disso, porque às vezes, normalmente, não é proibitivo, tá? Normalmente fica entre 10% a 30% quando precisa fazer o reforço. Não é todos os casos que precisa, mas quando precisa. Mas o cara fala, não, então não tem interesse e tudo mais, a gente fala, paciência, a gente não vai fazer no risco. Tem clientes que faz com outro, paciência. Não é meu foco de negócio. Aí você tem que manter o foco, né? Exato, a gente quer pôr a cabeça na travesseira e dormir em paz. Perfeito. Mas a gente tem esse cuidado e o mercado deveria ter. Mas isso é um cuidado que a gente tem, não é por norma. É por boa prática. Além dos 3 engenheiros eletricistas, a gente também tem engenheiro civil. A gente tem os engenheiros parceiros, mas tem o nosso próprio engenheiro civil que ajuda nessa coordenação e tudo mais. E outra coisa que está mudando agora, isso está entrando em vigor, é uma preocupação afora já faz muitos anos, mas está começando a entrar no Brasil, que é a questão de incêndio. Essas placas, vamos pegar essa instalação exemplar de 100 módulos no comercial. Normalmente você não conecta os 100 módulos um a um. A gente conecta no inversor, ele tem, sei lá, 4 entradas. Então você conecta 25 placas em série e cada placa tem 50 volts. Então na hora que você conecta essas 25 placas em série no inversor, série você soma a tensão, né? Então os 50 volts vai para 1.250 volts. Uma tensão muito alta. E aí, quando tem um incêndio ao longo do dia, assim, você até pode desligar o sistema, mas a placa continua gerando. E é uma tensão muito alta. Isso pode gerar arco elétrico. Tá. E aí o arco elétrico é um negócio que você consegue... Você atinge temperaturas muito altas, tipo 2.000, 2.500 graus Celsius. E que quando chega o corpo de bombeiro lá, ele joga água, não apaga, na verdade atrapalha, potencializa. Então isso pode gerar um baita do incêndio. E aí existem alguns dispositivos que você, quando é identificado um incêndio, chama tal do RSD, que é Rapid Shutdown. É um dispositivo que você coloca entre as placas. Então, as placas você conecta uma placa na outra e depois você conecta no inversor. Nesse, você conecta essa placa nesse dispositivo e conecta no inversor, na placa. Conecta outra placa no dispositivo e aí conecta na outra placa. Que quando tem um incêndio, ele identifica o incêndio e ele corta a conexão entre as placas. Então você tem uma tensão baixa e aí você reduz a chance de ter arco elétrico e aí o corpo de bombeiro consegue subir lá e apagar o incêndio, controlar o incêndio. Então isso é uma coisa que a gente está começando a adotar nos nossos sistemas. Essa norma é uma coisa muito recente aqui no Brasil. É uma normativa externa, mas ainda não implementada aqui. Então, como que tá? No começo do ano saiu a NBR 17193, se não me engano. Sendo 193 ponta do bombeiro. Tá. Acho que é 17193. Que colocou na NBR que precisa ter esses sistemas. E aí o Corpo de Bombeiro vai colocar isso em vigor. A gente sabe que Minas Gerais e Goiás já estão olhando isso. Tá. Então, quando o Corpo de Bombeiros, quando você vai renovar seu AVCB, eles vão exigir esse tipo de sistema. Uhum. Mas no caso do AVCB seria só para o industrial. Residencial não tem, né? Residencial não tem ainda. Quer dizer, não tem ainda não. Não tem. De fato. Tem. Eu não sei como isso vai ser. Mas residencial... Acho que vai entrar na parte de seguro. Exato. Vai entrar na parte de seguro, que vai virar uma exigência, mas aí tem uma questão também. O residencial usa-se muito o tal do microinversor. O inversor tradicional fica na parede da casa, né? Mas você tem também os microinversores que ele ficam embaixo do telhado. Ele conecta 4 placas de forma individual. Então eles já estão individualizados. Então você está um pouco mais tranquilo. Eu ia tirar essa dúvida com você. Porque o sistema que a gente fez na casa do meu pai lá para atender, a gente colocou o inversor individualizado. É por placa, pelo menos. E aí, o que ele falou? Ele falou, você corre o risco de ter um custo um pouco maior de manutenção? Corre. Só que se uma placa der problema, você continua produzindo. E isso é vantajoso. Sim, exatamente. E aí, se der problema em um inversor, você vai tocando, entendeu? Então, assim, acabou investindo um pouco mais, porque é um pouco mais caro, só que a gente acabou optando por esse exato. sistema. Eles, de fato, é um pouco mais caro. Para instalações maiores, ele vai ficando cada vez mais caro, né? Porque você dilui. Mas para instalação residencial, é isso. O microinversor tem algumas vantagens.
Ele é um pouco mais caro, mas ele tem uma vantagem estética também, que é uma instalação clean. Porque ficar lá em cima é difícil. Não fica aquele painelzão lá embaixo. Né? Exato. E aí, quando a gente vende o sistema, pode colocar aqui? Pode. Aí chega lá, poxa, mas aqui vai ocupar, sei lá, na cozinha, na área de serviço. É difícil encaixar esse inversor. Então, tem essa vantagem estética, mas de fato tem essa vantagem. Como você conecta placas individualizadas, tem essa questão do corpo de bombeiro da segurança, mas tem isso, deu problema numa placa, você pode trocar a placa, inclusive você pode colocar outra placa de outra marca e tá tranquilo. Porque quando você coloca esses inversores de parede, as placas têm que ser idênticas. Entendi. E aí, se você instalar em 2021, 2022, você não acha mais essa placa hoje no mercado. Então, o microinversor tem essa vantagem. Tem outra vantagem também, que ele é uma liquidez maior, assim, sabe? Então, trocar, se compra, é mais tranquilo, assim. Legal, meu. Então, de fato... Então, tem essa diferença. Mas aí, pro corpo de bombeiros, você tá tranquilo. Quem tem microinversor tá tranquilo. Para quem tem, eu acho, assim, o corpo de bombeiros você não renova a VCB da sua casa. Sim. Mas pode ser que seguradora comece a exigir. Então, porque pensando nesse caso, sua tensão já tá distribuída, né? Exato. Essa é a ideia. É isso daí. Beleza. Legal. Não, só uma curiosidade. Eu também tinha ouvido falar muito que placa solar não é o calor em si que vai dizer que ela vai dar mais energia ou menos energia. É isso mesmo, né? É luminosidade. Exatamente. Na verdade, o calor é um componente elétrico. Então, o calor atrapalha a geração. Mas, assim, então por que gera mais no verão? É porque você tem mais incidência solar. Mas a temperatura em si, ela é inimiga. O que faz gerar energia é o... A incidência solar. Todo mundo de energia tenta correr do calor, por isso que você tenta ter... Você tenta amenizar o ambiente que você tá coloca a placa onde o sol nasce. Porque isso daí é perda de energia, na verdade. Exato. E aí tem algumas boas práticas. Aí que você começa a entrar no nível do integrador. A gente comercializa as mesmas placas que o concorrente, os mesmos inversores. Mas, se você vai colocar microinversor, é bom você colocar um suporte um pouquinho mais alto, que você tem uma área de circulação ali embaixo. Você precisa pensar na ventilação. Então, quando você vai instalar um inversor de parede, você tem que respeitar as distâncias. Não pode ter obstrução próxima para refrigerar o ambiente. Isso muda, impacta tanto a durabilidade do equipamento quanto a geração. Então, você começa a ter algumas coisas. Você usa um termo que dá um pouco de calafrio, assim. Mas, porque é comum, porque a geração máxima da placa é quando ela está voltada para o norte. Quando mais gera. E aí, leste e oeste meio que neutro e sul é a pior. E aí tem gente que você ainda encontra por aí, que minha placa tá pro sul, deixa eu colocar uma inclinação aqui pro norte. E isso, não é pensando no engenheiro civil, dá calafrio, porque é uma asa de avião. É pra bater o vento e levar aquilo embora, leva. E o cara não teve o cuidado de analisar a estrutura que vai colocar, porque vai fixar os módulos. Porque se ele tivesse, ele ia chegar a conclusão que, putz, o que eu tô gastando a mais para fixar esses módulos, eu poderia colocar a placa para o sul, paralela ao telhado, e compensava em mais placas, entendeu? Então, quando você fala isso, dá uns calafrios, assim. Legal, legal. Eu acho que vai estar... Você já ia fazer uma das perguntas? Porque eu acho que vai estar ligado aí com os planos aí do que vai ser. Eu ia perguntar qual que era o plano deles. Mas já linka tudo, então. Pode fazer a pergunta, pode linkar tudo. É que assim, hoje... A gente sabe da dificuldade de ser um intermediário, né? E hoje vocês tentam dar mais valor nisso, sendo um projeto, uma execução mais robusta, então você consegue aumentar a sua margem por conta disso. Só que a gente sabe o que é ser intermediário também. E o único jeito de a gente aumentar, às vezes, a margem é a gente começar a deter a matéria-prima também. Sim. É plano de vocês, e aí eu já vou encaixar com a perguntinha que a gente faz normalmente, né? A sua expectativa para os próximos 10 anos, para você, Jaime, energia. Ecobrisa. Bom, vamos lá. Se você pegar na evolução, todo mundo, quando a gente começou, falou assim, mas vocês importam? Porque Ecobrisa, a gente tem porte para importar, e a gente já importa algumas coisas da China. A gente já tem essa esteira, então seria... mas todo mundo... E o mercado se estabilizou. A gente tinha alguns integradores lá em 2020, 2019, que importava direto da China, e hoje que são distribuidoras, antes eles trabalhavam como franqueadores. Tá. Então eles traziam e tinham seus franqueados. E por que o mercado meio que fugia? E eu particularmente, a gente adota isso na Ecobrisa Energia, mas eu sou avesso. E quem eu tive contato com isso também quebrou a cara. Quem tentou fazer isso quebrou a cara. A distribuidora, ele traz 100 containers por mês, 200 containers por mês. Cada container tem, sei lá, 600 módulos, 700 módulos.
A gente ia trazer 1 por mês, 2 por mês. Na fila de prioridades lá, a gente não vai estar com o fornecedor. E o preço, ele veio caindo muito. De 2022 para cá, o fotovoltaico, o preço do equipamento caiu mais de 50%. Tá. Até que eles falaram em payback em 2022, que foi o boom, falava assim payback de 4 a 5 anos. Hoje a gente fala de 2 a 3 anos. Então caiu muito. Meu, assim. e isso só a escala produtiva que contribuiu. Foram algumas coisas. Em 2022, a gente teve uma corrida ao ouro, que foi a tal da taxação do sol. Não sei se vocês estão familiarizados, mas foi o seguinte. No começo de 2022, entrou uma lei, que foi a 14.300, que falou o seguinte, olha, quem instalar o fotovoltaico até este ano, de forma simplificada, a energia vai valer mais. Ela vai valer tal do 1 para 1. Mas vai valer mais. A partir de janeiro, a partir de 23, essa energia vai valer um pouco menos. Porque antes, quando a gente paga energia, a gente paga a energia de fato, que é a taxa de energia, você vê lá na conta TE, você paga a TUG, que é o uso do sistema de distribuição, que lá paga a distribuidora e a transmissora. E antes, a energia que você gerava, ela servia para bater tanto na taxa de energia, quanto na distribuidora, quanto na transmissora. Mas você pensar de forma racional assim, não é muito justo isso. Porque, beleza, a energia você está deixando... Você não está usando a energia lá de Itaipu, por exemplo. Então, ok você abater da taxa de energia. Você não está usando o fio da transmissora também, porque você está usando energia local ali. Agora, a distribuidora, você está conectada. Então, começou a reter uma parte para remunerar a distribuidora. Foi isso que mudou. Só que vendeu-se como o fim do mundo. Então, todo mundo correu para essa 2022. Nem que fosse uma placa. Eu vi muita gente falando, se colocar uma placa já tá válido. Depois você pode atualizar, né? Porque essa regra, assim, aqui instalou 2022, vai valer até 2045. Enfim, usar um bom período. Agora 2026 o pessoal vindo como se fosse o fim do mundo. Então 2022 foi uma baita uma corrida aí, oferta, demanda muito alta, o preço subiu. Tá. Aí 2023 foi ressaca para todo mundo no mercado. Como a gente vendeu muito em 22, a gente passou boa parte do ano instalando, né? Mas foi difícil. E aí você teve uma redução da pressão da demanda. Então o preço caiu. Aí começou a sobrar muito estoque nos distribuidores. E aí quem importou quebrou a cara. Porque o cara comprou por 2022, 2023, ele teve que, ou ele vendia mais barato ou não ia vender. Sim. E aí começou a cair muito. Aí depois, esse excesso de estoque ficou na China, por conta do silício. O silício, se você lembrar, na pandemia, estava muito caro. Até que teve carros aqui, acho que esse mundo foi a Toyota, ou a BMW, que vendia carros sem o kit multimídia. E aí você recebia depois que estava faltando componentes de silício e tudo mais. Então, enfim. E aí lá começou a baratear, e aí tem excesso de estoque, e aí isso pressionou o preço para baixo. Então esses dois movimentos foram o que fez reduzir o preço. E aí o mercado foi, essas franqueadoras falaram assim, meu negócio é importar, então você tem as grandes distribuidoras, e os integradores, a gente é um desses que compra sob medida. Então eu faço, quero instalar 50 placas, vou lá e compro sob medida. Eu não tenho problema de excesso de estoque, se tiver problema de falar com o cara da China, tá tranquilo assim, sabe? Entendi. Idem para inversor. E aí, olhando assim, e aí de fato, agora você, mas poxa, então você é mais um, como que você faz para se diferenciar perante o mercado? E assim, o mercado hoje está muito difícil, porque se você pegar o ritmo de novas instalações, está muito acelerado, está crescendo muito, só que tem muita gente no mercado, então a fatia do bolo para cada um é menor. Só que o que vai acontecendo? A solução tá ficando cada vez mais complexa. E aí, com quem você faz, você vai... É normal de mercados que vão amadurecendo. Vão ficando os bons, os caras que não estão preparados vão saindo fora do mercado. Então a gente está passando por esse momento de saneamento assim, do mercado. Perfeito. Hoje, é igual essa questão do engenheiro civil, do calculista e tudo mais. Como já teve muitos casos de queda, hoje fica mais fácil vender isso, assim, sabe? Então o cliente, quando a gente coloca essa pulga atrás da orelha do cliente, ele fala, opa, e aí quando ele vê que o concorrente não tem, isso torna um grande diferencial pra gente. A questão do corpo de bombeiros, vai virar norma isso, eu não sei se é a partir do ano que vem e tal, mas o que vai acontecer? Só esse RSD, né? Você tem que colocar lá entre as placas, tem que ter uma botoeira pro bombeiro lá apertar e desligar o sistema lá em cima. Ele funciona também de forma automática, na verdade, mas essa botoeira ela é exigida. Então, quando o corpo de bombeiros, e aí essa norma, o corpo de bombeiros quando você atualiza a norma do corpo de bombeiros, não tem essa, a gente instalou 2023, um sistema que atendia as normas daquela época. Mas quando vira uma nova norma, ela vira retroativa. Então, esse RSD a gente tá colocando nas nossas novas instalações,
Mas a gente vai ter que instalar para trás. Daqui um ano, quando o corpo de bombeiro, a empresa foi lá renovar o VCB, falou, tem fotovoltaico? Tem. Tem sistema? Não tem. Vai ter que instalar. Então vai virar uma exigência e isso vai também peneirar. Outra coisa que a gente fala muito também, hoje, até, vou falar da CPFL, tá? Isso é uma regra, mas se pegou muito na CPFL e na CEMIG. Mas as outras distribuidoras também vão pegar isso daí. O solar cresceu muito, a potencial 60 GB é uma potência muito alta. Se você pegar, ele é um problema para nossa rede elétrica. Por quê? Porque o solar não é igual à hidrelétrica que você liga e desliga. A termoelétrica você, tá precisando de mais energia, liga. Precisando de menos, desliga. Ele gera e você não controla. E aí a curva de geração começa a gerar às 8 da manhã, tem um pico lá no meio-dia, meio que parece uma normal, e desce, né? Só que isso, imagina uma cidade, a cidade inteira gerando isso. E aí, se a gente considerar que o consumo de energia é uma coisa linear, da cidade é uma coisa linear, não é, mas só para simplificar, na hora que você coloca solar, essa energia líquida, ela fica meio que uma coisa assim. E está tendo inversão de fluxo de potência. Tem momentos do dia que a geração da energia solar é maior que o consumo da cidade. Isso gera uma série de impactos na rede. Então você pensa lá o ANS, assim, está caindo muito a geração de energia. Eu tenho que ficar desligando hidrelétrica. E a gente o Brasil é favorecido quanto a isso, que a hidrelétrica tem uma inércia menor, mas existe uma inércia. Aí você pega às 6 horas da tarde, 4 horas da tarde, começou a diminuir a produção da solar, você tem que começar a ligar as hidrelétricas para atender isso daí. Isso gera uma dificuldade, um custo muito alto. E aí imagina, você está na cidade lá meio-dia, de repente passa uma nuvem. Passa uma nuvem, gera sombra para toda a cidade. Então você tem um pico de energia muito alto. Então isso gera uma série de implicações. E aí, as distribuidoras, a partir do final do ano passado, a ANEEL determinou que as distribuidoras têm que analisar o impacto da sua usina solar na rede da vizinhança. Então hoje, antes era certeza que ia ser aprovado. Hoje não. Hoje pode ser que você queira instalar na sua casa, a distribuidora fala, olha, já tem muito solar aqui no seu transformador, você não pode gerar. E aí tem umas soluções mais complexas. Quer dizer que você não pode instalar? Não, você pode instalar o que a gente chama, por exemplo, de zero grid, que é um sistema que não deixa injetar energia. E aí, assim, aí começa a ficar complexa a conversa, mas enfim, é necessário. Qual que é o fluxo da energia quando instala o fotovoltaico? Vamos falar que você está meio-dia, gerando um pico de geração. Essa energia gerada, primeiro ela é usada na sua casa. Então, se por ar-condicionado tá ligado, televisão, alguém está tomando banho, aquecimento da piscina, enfim. Ele é filtrado antes de soltar. Ele é consumido ali, ele morre ali. E aí que a gente chama de autoconsumo. Como você está consumindo do solar, você deixa de consumir da rede elétrica, da Enel, por exemplo. Então você... E aí, vamos supor que você está gerando mais do que está consumindo. Aí, parte da energia morre ali, né, pelo autoconsumo, e esse excedente injeta lá na rede e a distribuidora contabiliza isso. E aí, nos momentos que você não está gerando solar, você consome a energia da rede. O que é o zero grid? Você coloca um dispositivo que ele não deixa injetar energia. Então, vamos supor que você tem um sistema capaz de gerar 1000 watts de potência. Só que você está consumindo 500, então ele limita a sua carga, e aí você 500. Gera menos. E aí, só que aí o que acontece? Então, você não vai gerar crédito. Você não vai gerar crédito. Mas aí fica uma coisa... Então, aí que vem a engenharia por trás. Para eu poder dimensionar o sistema, eu não preciso mais analisar a sua série histórica. Eu tenho que entender o seu perfil de consumo para poder dimensionar o que vai ser esse autoconsumo para poder instalar esse sistema. E aí, a gente tem tecnologia para isso. A gente tem lá o medidor de consumo, a gente faz... Só que é uma modelagem muito mais complexa do que o cara que só instalava. E aí, isso a gente começa a ficar diferente. Esse é o seu diferencial hoje. Ô, Jaime, já aproveitando que você puxou isso, é um negócio que eu tenho na minha cabeça, assim, né? Quanto mais independência, melhor. Eu tenho isso, sabe? Sim. Então, quando a gente foi fazer a instalação, eu até questionei. Eu falei assim, a gente não consegue fazer no caminho uma bateria? E antes era muito caro você pegar uma bateria de lítio, e aí o pessoal às vezes vinha para aquelas baterias maiores de caminhão, né, que tem lá de óleo não, é de gel, né, que eles falam. Falou, tem pra você colocar, mas ela não vai durar tanto, você vai ter que ficar trocando ela muito, né. Já a de lítio é muito caro, então não compensava. E aí eu vi que o custo, por conta das baterias e muito por conta dos carros também e tudo mais, ela tá barateando também. Já começa a ser uma tendência você colocar no meio do caminho uma bateria e você armazenar esse excesso antes de jogar para a rede e aí você poder consumir em casa à noite? Sim,
E aí é outra coisa que a gente também olhando para o futuro, isso vai ficar cada vez mais em voga, e aí é onde a gente começa também a se destacar perante o mercado. Porque essa é uma solução não é tão simples de implementar. O conceito é simples, mas a execução não é tão simples. E já explico por quê. Mas sim, essa é uma tendência, assim como as placas dos inversores ficaram mais baratos, as baterias estão barateando muito. A ponto de 2022 para cá, é mais de 50% também a queda. E aí vale muito a pena. E aí vamos pegar aqui o caso de São Paulo. Da cidade de São Paulo, que todo começo de ano, chuva, cai árvore, tudo mais, fica sem energia, a gente também começa a pensar em segurança energética. E aí a bateria pode se aplicar para isso. Então, isso, vamos supor que a distribuidora fala, olha, eu não posso injetar energia. Aí você fala assim, tá bom, então deixa eu colocar a bateria, que o que eu ia injetar, eu armazeno, e à noite, quando a rede está disponível, eu injeto, ou uso ela, que é melhor, na verdade, porque daí o autoconsumo vale exatamente o que você ia pagar para a distribuidora, como você pode até injetar, mas enfim, acho que usar à noite é melhor. Então você tem essa questão financeira, que faz total sentido, e aí, de novo, a solução vai ficando mais complexa, como de segurança energética. Perfeito. A gente tem um cliente em Campinas que mora na região de Souzas, que é um bairro mais afastado, e ele mora como se fosse uma chácara lá e tudo mais, e é comum acabar a energia também. Ele mora num condomínio, e é comum quando acaba, ele é uma geração de leads pra gente. É comum, quando acaba a energia lá, os vizinhos dele ligarem pra gente. Porque o que ele faz? Ele trabalha com tecnologia. E aí ele colocou placas lá, e ele colocou Starlink também, então ele não fica sem internet. E aí quando teve acho que foi no começo do, não sei se foi 25, acho que foi 25 agora. Lá ficou 3 dias sem energia. Nossa. E ele não sentiu, porque ao longo do dia as placas carregavam a bateria, atendia o consumo dele, e à noite ele usava a energia da bateria. Ele ficava sacaneando o pessoal lá, vocês estão sem energia aí, que eu tô tranquilo e tudo mais. E aí o pessoal liga, quanto tal. Só que na hora que orça, a bateria hoje, uma conta de padeiro, é mais ou menos o dobro do sistema fotovoltaico. Tá. Então assim, pensando em payback numa residencial, se o payback está em 3 anos, no normal, quando você coloca a bateria, vai para uns 6 anos. Só que aí você não pode pensar, assim, o retorno financeiro é ok, mas você não pode pensar só em retorno financeiro, aí tem que pensar em segurança energética. Perfeito. Então vale a pena, igual São Paulo aqui, que a gente sabe que vai acabar. Não vale a pena colocar mais para frente, enfim. Então isso, e aí ficando mais barato, a parte financeira vai ficando também mais viável. Só que qual que é o problema aí, voltando para a diferença sobre o mercado? A bateria não é só você conectar no imóvel, porque o que acontece? Você tem um inversor, e aí o que você quer que seja atendido pela bateria, você tem que ligar nele, como se fosse uma tomada dele. Tá. E aí você pensa assim, uma casa inteira. Se eu conectar a casa inteira no inversor, eu fico limitado à potência do inversor. Então, vamos supor que o inversor é de 8 kW. O chuveiro elétrico tem 7.500 watts, 7,5. Se eu ligar o chuveiro e uma cafeteira elétrica, já passou essa potência, sabe? Então, e aí fala assim, não, tá bom, eu só quero ligar iluminação e TV e tudo mais. Aí quando você olha o quadro elétrico da casa, não está isolado essa parte. Então, você tem que pensar, quando a gente faz, as estações que a gente fez, a gente conectou a casa inteira, mas a gente colocou um sistema, um QTA, um quadro de seja automático, que é o seguinte. Você vai mexendo ali. Quando tem energia da rede, ele dá um bypass no inversor. Quando acaba a energia da rede, ele chaveia ali e aí passa para o inversor. Então a gente consegue ter os dois. E aí, ao invés de a gente isolar a carga do cliente, ele pode ligar a casa toda e o que acontece? Acabou a energia. Se ele quiser tomar banho e ligar a cafeteira, primeiro ele vai acelerar o consumo da energia, então a bateria vai durar menos. Mas outra coisa vai desligar, mas ele entendeu que não posso ligar os dois juntos. Acabou a minha energia. Então a gente dá essa autonomia. Mas você viu que é uma solução mais complexa. E aí nisso a gente vai... E outra coisa, a gente está falando do residencial, né? Mas as baterias estão crescendo muito para consumo industrial. E aí, quando você vai para a indústria, você tem hoje no país muita quebra de energia, tipo, 1 segundo, 15 segundos. Que prejudica demais a indústria. Que quebra a produção, porque daí o cara parou a produção, aí ele tem que desmobilizar, tem que tirar tudo, perde estoque, perde tempo de setup e tudo mais. E aí você tem as baterias grandes, que é a tal do BESS, que vem container e tudo mais, que você consegue, ou você pode fazer esse negócio de dar um pouco mais de autonomia, como você pode dimensionar para, cara, eu quero ter 20 minutos de autonomia. E aí isso aqui já reduz 90% das quebras que eu tenho. Perfeito. Então a bateria está barateando tanto que está fazendo sentido. E não é só baratear, não é o custo pelo custo. A tecnologia está mudando muito. Então as baterias hoje têm 10 anos de garantia, aguenta, sei lá,
15 mil cargas e descargas, assim, sabe? Não, e só o fato dela ser modular também, então Sim. você não perder a bateria inteira, você pode ir trocando os módulos, entendeu? Ô, Jaime, eu vou viajar na pergunta, já que vocês estão falando. Você acha que o carro consegue se instalar ainda? Placa solar e meio que ser autossustentável? Você acha que isso acontece? Você tá falando de instalar no carro? Não sei, Não. algo assim, Tá, não, viajando. Quando a gente pensa na cidade do futuro, a Inglaterra está começando a adotar isso daí. Mas o carro pode ser uma das saídas nossas. Porque é o seguinte, o que acontece? A gente gera muito mais energia ao longo do dia com a solar do que à noite, certo? Uhum. E aí, uma solução para isso seria, por que a gente não armazena essa energia em bateria? E aí você pega esse carro, o carro é uma grande bateria, o carro elétrico é uma grande bateria móvel. Então, o que está se discutindo é a gente usar a própria bateria do carro para você descarregar energia. Então, Chega o que pode em casa acontecer? e pluga lá. Como que você faz isso? Você pode criar o valor da energia ao longo do dia diferente. Se você olha, a energia, como de meio-dia tem excesso de energia, essa energia vale 20 centavos. Uhum. E à noite vale 2 reais. Estou exagerando os números, tá? Mas Sim. vale 2 reais. Então, o que você pode fazer? Você pode carrega o carro ao longo do dia, e isso pode servir para outras coisas também. Máquina de lavar roupa. Você calibra, programa para usar ao longo do dia. Uhum. E à noite, você conecta o seu carro na rede e descarrega a bateria dele. E aí você gera essa economia. E aí você começa a usar as baterias do carro como uma bateria para a cidade. Isso pode ser um negócio interessante. A gente discute muito isso. É que no Brasil a gente não tem... Está em discussão isso, mas não existe essa diferença do horário e tudo mais. Mas o pessoal vê os carros como uma bateria que pode dar conta do sistema. Cara, e você acha que essas baterias de carro, né, já indo além do negócio, você acha que vão dar problema assim? Eu vou voltar antes, tá? Pensando pro Brasil, eu acho que carro elétrico, o puramente elétrico, não é a melhor solução. Não acho. Eu trabalho com energia. O cara... Eu trabalho Vamos voltar com pros energia. híbridos, então. O híbrido pode ser que faça sentido. Pode ser não, aí faz sentido. Mas também vou detalhar sobre o híbrido. Mas por que eu acho que não vale a pena? Não é que vale a pena, porque qual que é a dificuldade? Hoje, carro elétrico é uma fração dos nossos carros. Só que para você carregar um carro elétrico, o carregador que eles chamam de lento é 7.500 watts de potência. Se você tem um condomínio que você tem 10 carros elétricos, tá comum acontecer isso, se os 10 carregarem ao mesmo tempo, no lento, você já tem 75 mil watts de potência. Meu, eu tava falando disso esse final de semana. Eu tenho meu sogro, ele mora num condomínio de 8 blocos. Eu falei pra isso, ele falou, tem 2 elétricos hoje. Eu falei, se mais 2 ou mais 4 quiser, você já tem que reformar a rede inteirinha do condomínio, já não dá capacidade. Exatamente. E aí você tem que fazer, pensando em país, você tem que investir muito nesse sistema de distribuição, linha de transmissão e tudo mais. E tem outra coisa também. Então, esse é um problema pensando em sociedade, como a gente vai acomodar tanto carro elétrico. Agora, você pensa assim, a gente é um país continental. E a autonomia do carro, o puramente elétrico, se não me engano, é tipo, 300, 400 quilômetros. Isso daí você não consegue. Se você vai para São Paulo, Rio de Janeiro, que é a maior rota, as maiores cidades do país, você tem que fazer um pit stop num posto. E hoje já é uma dor de cabeça você parar o carro lá para abastecer. São poucos carros. Imagina isso fica maior. Você acha que o país pode se estruturar para isso? Porque assim, eu fui pro Chile, no Chile lá, os caras, você para numa praça, tem lugar para você carregar o carro. Mas lá eles consomem mais gasolina do que qualquer outra coisa. Sim, mas Eu acho que vão ter setores. Vai ser setorial o negócio. Mas eu digo até quando eu fiz essa pergunta, eu também queria entender da própria bateria. Você acha que esses carros vão dar problema rápido? Acho que vão. Eu acho que... Vou chegar nesse ponto, tá? Vou falar outro ponto, mas eu chego nisso daí. Vamos pensar carro elétrico na Europa. A matriz energética... Você conecta na tomada, o carro é limpo, não emite e tudo mais. Mas... a matriz elétrica lá é termoelétrica. Então, essa energia você vai ter que aumentar. Como vai aumentar o consumo de energia, você vai colocar óleo para queimar na termoelétrica. Daí você tem perda de eficiência energética. Então é melhor você queimar o diesel direto no carro, a gasolina direto no carro, do que você transmite essa energia para depois carregar o carro elétrico. Aí você fala, mas o Brasil é muito hidrelétrica, solar e eólica, então beleza, mas a gente ainda depende muito da termoelétrica para acomodar. Mas aí tem o próximo ponto, eu vou chegar nesse ponto ainda, tem essa questão também. Eu falei São Paulo, Rio. Minha família é de Minas, a gente faz muito Campinas, Minas. Não dá conta, assim, sabe? Não tem infra. Então, eu vou ficar rezando no meio do caminho. Aí você pode pensar assim, o híbrido.
O híbrido eu acho que é uma solução muito legal, mas para carros menores. Se você pensar uma caminhonete, pensa um cara lá no Mato Grosso que tem uma caminhonete. A bateria pesa quase 1 tonelada. Aí é o híbrido, né? Só que o cara anda 500 km, 600 km. Vai chegar um momento que a bateria não aguenta. E aí você vai ficar no motor a combustão, que é fraco, carregando muito peso. O carro fica muito ruim. Até de eficiência energética fica ruim. Vai gastar mais também. Vai gastar mais também. É. E por último, tem a sua questão agora que você falou da bateria. Um carro desse dá problema, quem que arruma? Não arruma, assim, você tem que pensar num... Vamos pensar assim, ó, nosso carro a combustão, ele dura 20, 30, 50 anos. O brasileiro a gente exagera, né? Tem muito golzinho quadrado andando por aí como... Sim. E 20 anos atrás era 2005, então são carros bons. Esse carro, você vai reformando e o pessoal continua andando. Agora pensa carro elétrico de 5 anos atrás. Você está confortável em comprar um Volvo de 7 anos atrás, que era híbrido e tudo mais, já mudou a tecnologia. Dá problema nessa bateria, quem que arruma esse carro? Caramba, eu achando que o aval tá explodindo aí. Eu falei, achei que seria o negócio, hein? Não sei não, mas... Pensando como indústria, a indústria vai crescendo, então vai mudando isso. Então os mecânicos vão se formando, se adaptando, né, a essa demanda. Mas pensa, acabou a bateria, o que você faz com esse carro? Então você acha que o mercado, daqui 10 anos, 20 anos, não vai ser tudo elétrico, vai ter muita combustão. Não vai. O que eu acho, a minha opinião, tá? A gente precisa ver uma matriz, onde o carro elétrico funciona muito bem. Para a cidade de São Paulo, se você fizer um carro pequenininho, pensando em mobilidade urbana, faz total sentido daí. Porque daí em São Paulo, você andar 10 km, você gasta 2 horas. Então você não precisa ter uma bateria gigante. Aí você faz um carro pequenininho, que você consiga parar, sei lá, de frente assim, né? Não precisa nem fazer manobra assim, baliza. Isso pode ser uma excelente saída. Porque daí são poucas distâncias. Aí você pensa na saúde. Você pensa lá na China, os carros já são 100% elétricos. Então se você pensa em qualidade de vida, você reduz muito a poluição. Porque... Localizável. Exato. Então, acho que esse pode ser um caminho. Então, se você fizer carros pequenos, pensando em mobilidade elétrica e tudo mais, pensando em mobilidade urbana, faz total sentido. Campinas, por mais que seja uma cidade mais horizontal, a gente anda 20 km por dia. Aí se você pensar nessa conta aí, você não vai ter um carro para andar só dentro de São Paulo vai, e outro para você viajar? Mas vai ser isso. Hoje já é isso. Talvez... Quem tem um elétrico, é difícil o cara que tem elétrico como carro único. Ele tem o carro elétrico que usa para trabalhar. O cara vai viajar para praia, ele não vai. É isso. Porque... Hoje já é isso, meu. Hoje já é isso. O cara não vai. Hoje, eu posso estar equivocado, mas o carro que mais vende elétrico é aquele Mini da BYD, que é o menorzinho. É por questão de custo, né, e tudo mais. Não, mas aí o cara, tipo, paga 100 pau naquele carro e paga mais 100 numa combustão que ele vai viajar depois. Não, mas é que eu vi, a gente olhando, se você olhar, pelo menos aqui em São Paulo eu vejo muito o aval, aquele... Ele tá vindo... Porra, é muito forte. Mas aí é diferente, meu. Aí o público é diferente. Não. Minha visão do negócio. Não, eu acho que o público é o mesmo. O cara compra um daquele e compra um dele. Ele tá falando de um 130 para um 190. Não é uma diferença gritante. E assim, não é que eu tô falando que o carro elétrico tem que ser abolido. Não é. Eu acho que tem espaço para ele. Faz sentido. O Aval é um carro incrível. Sim. E se você usa, assim, quando você usa o motor a combustão em conjunto com o elétrico, que é o caso, do Aval, ele fica incrível. Porque daí ele melhora a eficiência energética do motor, porque qual que é o problema do carro a combustão? É a arrancada. E o elétrico não tem problema de torque. Então, você usa o elétrico para arrancar e você até melhora a eficiência da combustão. Então, faz total sentido. O híbrido acho que é um caminho. Eu só sou um pouco avesso ao híbrido para grandes distâncias. Mas o Aval aqui em São Paulo, que a gente está acostumado a ter SUV e que não se anda a grandes distâncias, sei lá, o máximo que a pessoa vai e vem aqui para Alphaville, ou desce para praia. E é Você está falando de 400 quilômetros aí. Esses carros estão todo mundo de 1.100 quilômetros. Exato que eu te falo, junto dá 1.100 quilômetros. Então faz sentido. Agora, assim, pensando de forma ampliada, todo mundo pensa assim, como sociedade, eu vejo problemas. Aí eu volto para parte da nossa rede elétrica, assim, sabe? É meio complicado. Legal. Agora, de nicho, assim... Eu tava tendo, nesse final de semana, até a discussão do como vai ser a conservação. E aí eu já embuti a parte de energia solar também. Então, assim, beleza, vai durar 20, 25 anos. Depois eu preciso trocar. Qual que é o volume de resíduo que eu vou gerar? E ela é reutilizado? Ela, sabe, eu acho que o nosso mercado da conservação, eu acho que ainda não está preparado para abastecer. Sim, tem total razão. Uma coisa é você usar bateria, residência e tudo mais, ok. Agora, pensando em nível de cidade, pensando de forma mais macro, é um grande problema. Isso, até o Brasil,
né, na geopolítica da energia, assim, a gente é muito favorecido. Sim. Pensar em energia solar e eólica, pode ter nível continental. Então, o Brasil tem... E o pior ponto nosso de geração de energia, que é lá no sul, é melhor que o melhor ponto da Alemanha, por exemplo. A gente não tem terremoto, não tem furacão, sabe? Então a gente é muito favorecido. Me perdi no que eu estava falando. Da parte da reciclagem. Dos sim. E nisso, a gente tem algumas empresas brasileiras que estão começando... A Moura é uma delas. A Moura é uma que está pensando em baterias 100% recicláveis. Legal. Isso pode ser uma coisa legal. Pode ser que não tenha a mesma eficiência, mas pensando nisso pode fazer sentido. Agora, a bateria é uma coisa mais simples. Voltando para carro, eu só fico preocupado com o carro, porque carro não é que você tira a bateria, é o próprio chassi do carro. Então, o que você faz com esse carro? Mas isso é uma coisa para o futuro, porque bateria é uma carro coisa elétrico, por exemplo, principalmente, né? Só bateria, né? O que você vai fazer com isso depois? Dá 5, 10 anos. Mas eu vi que tem alguns projetos de carro elétrico que você consegue tirar e tirar os módulos da bateria. Eu vi que já tem alguns projetos. Isso faz sentido, né? Porque a bateria deve custar o quê? 50% do carro elétrico? E aí é por módulo também. Aí você mantém... Aí não tem problema, porque... pensando daqui 10 anos, eu ficaria muito... A gente compra muito carro usado. Eu ficaria muito assim de comprar ressabiado, de comprar um carro elétrico usado. Sim. Não sei qual que é a vida útil disso. Sim. Agora, você tendo isso, essa possibilidade, é só, não, beleza, o problema, eu compro um módulo novo, sei lá quanto custa e resolve. Então, passa muito por isso. A gente tem que pensar nessa parte da logística reversa, assim. Porque senão é um problema. Mas a bateria é uma boa solução para o nosso sistema energético, assim. Ô Jaime, e assim, a gente tem que dar seguimento, porque normalmente a gente trava em 1 hora o programa, acho que já passou com o Gabriel bem mais, o Gabriel já falou 10 minutos lá. Mas, Jaime, conta um perrengue que você já passou pra gente aí nessa trajetória aí. Cara, a ideia é que ele seja... Que hoje você olha e você fala, puta, hoje eu dou risada, mas, isso aqui foi preocupante. Não precisa citar nomes. Eu vou falar de uns 2, assim, vai... eu vou até falar com o da engenharia civil. Conversando com o pessoal da série, mas foi com outro engenheiro civil, mas eles também falaram isso. Porque boa parte dos imóveis que a gente faz precisa de reforço. E normalmente o reforço não é por conta da placa. A placa em si não é tão pesada. É muito por conta da carga dos ventos. A gente fala que assim, o pessoal vai dimensionar o telhado, você pega lá, a telha sanduíche é 6 kg por metro quadrado, aí você coloca uns 25 de telha adicional, aí aqui, que é a região que mais venta, normalmente dá uns 70 kg por metro quadrado para o vento. Então você fala, já é 100 kg por metro quadrado. O fotovoltaico é 15. Não é o fotovoltaico que é o problema, né? E aí você fala, cara... Aí você começar a olhar a estrutura, e aí você vê, por exemplo, boa parte dos reforços que precisa fazer é porque não tem contraventamento. Tudo esbeltas. Exato. Aí eu falo assim, cara, agora eu que já estou começando a pensar nisso, e vocês, como engenheiro civil que entende muito, quando vocês entram em ambientes, vocês sentem eita... eu reparo em vários do meu. E eles falam assim, nossa, ele tá ancorado direto na parede. Dá isso, assim, sabe? Isso vai dar pau, né? E a gente eu já reparo viu... em tudo, meu. É um problema isso. A gente já viu estruturas, assim. Só que a gente foge, como a gente paga antes, então a gente meio que foge disso, mas a gente já viu algumas coisas meio tenebrosas, assim. Tem alguns casos que a gente... Assim, a gente tem que explicar para o cliente por que não está reforçado. Aí você vai com o carro, aí você vai colocar um engenheiro civil para falar, é contraventamento, é flecha, nem a gente entende direito. Aí fala assim, cara, é o seguinte, tá vendo? A gente gravou um vídeo do celular, a gente mexe com a mão assim e ele balança inteiro. Tipo, eu tenho medo de eu subir aí e ele não aguentar meu peso. Esse é o seu nível de telhado. E, obviamente, aí a gente está conversando para reforçar tudo mais, mas esse for mais do que os 30%. Mas isso é uns perrengues. Agora, o perrengue assim, que a gente passou recentemente... Foi uma pessoa que instalou fotovoltaico faz uns 3 anos. Falou, olha, eu acho que não está gerando direito. Isso é um baita do mercado que a gente tem medo, assim, sabe? Mas tem potencial. Eu instalei faz 3 anos. E a empresa que instalei já não existe mais. E não está gerando. Vocês podem ver o que pode acontecer e tudo mais. Aí a gente foi lá ver o telhado. E a instalação tá medonha, assim, sabe? Os cabos... Você esconde os cabos embaixo. Coloca conduíte, canaleta bonitinha e tudo mais. Era cabo assim, ó. Tem as placas aqui, o cabo andando, aquela barriga solta aqui, assim, sabe? E remendo pra tudo quanto é lado. Assim, nossa senhora, isso vai dar muita dor de cabeça. É aquela coisa, o último que coloca a mão é o responsável. Vira o pai. Só que a gente não queria falar não. Aí a gente falou assim, a gente tem nossos parceiros de instalação, tem um muito bom que ele vem da parte industrial, a gente conversou com ele, falou, cara, você quer assumir essa bucha? Aí ele ficou meio assim de fazer... Aí o que você usa no mercado, né? Quando você quer falar não, mas não pode falar não, você coloca o preço lá em cima. E ele colocou o preço lá em cima e a pessoa falou sim. Ele trocou e chamou vocês. E aí, enfim, tá dando tudo certo, mas nossa,
É quase refazer a instalação. quase refazer. Você só Foi isso. Tem lá. Preço, né? O trabalho que ele está tendo que fazer é tirar módulo a módulo, reconectar tudo, porque as conexões estavam mal feitas, então já danificou, então tá tendo que comparar tudo. Virou uma baita dor de cabeça. Ele precificou, tá ok, mas deu dor de cabeça. Ele tá tendo e é pior. Instalar um projeto novo é mais fácil, porque você já pega conector novo, você já tem os fios todos certinho e tal. Esse você tem que tirar o módulo, aí troca a conexão. Onde que passou o fio? Vai ter que trocar a fiação. Ele tá sofrendo. Mas a gente tá apoiando como engenharia e tal, mas esse foi um No final, quem quer pagar barato, paga 2 vezes, né? Pois isso, é, meu. pois Isso. Resume o nosso mercado isso, não é, Robertinho? Exatamente. E aproveitando então, já seguindo nos finalmente também, uma dica para quem vai contratar. Às vezes, você comentou que o seu foco principal é o estado de São Paulo, mas aqui a gente pode estar atendendo outros estados. Quem vai contratar, como que eles avaliam o nível de empresa que eles vão contratar, sabe? É muito importante. A gente está muito acostumado a olhar produto, né? Não, obviamente preço. Mas a gente olha produto. Qual que é a placa e qual que é o inversor e tudo mais. Mas talvez o mais importante seja avaliar com quem você está instalando. Tá. Porque você pode ter diversos problemas. Você pode ter, assim, é o que eu falei. A placa que a gente vende pode ser o mesmo da concorrente. Só que o jeito de instalar pode fazer diferença. O cara pode economizar em coisas, no conduíte, na forma de conectar. É o que eu falei, a gente já encontrou isso. São 100 módulos lá no inversor. O correto é instalar, 25, 20, cada entrada são 4 entradas, 25 em cada entrada. A gente já viu o desbalanceamento. O cara se perdeu no meio do caminho e conectou 40 numa, 10 na outra, e aí não gera. Isso pode ter problema de segurança e tal. Então, avaliaria muito com quem está fazendo. E aí, pergunta portfólio, tempo de casa, porque assim, muita gente entra e muita gente sai. Então, é importante saber falar com alguém que tem uma perenidade. Sabe, daqui 5 anos, quando é problema, essa empresa vai estar lá para me ajudar. Eu acho isso muito importante para analisar, porque no começo, a gente está falando de geração, né? A gente usa um software, a gente desenha o telhado, voa com drone, aí faz um processamento 3D e desenha o imóvel do cara para estimar a geração de energia. Tem gente que faz na canetada. E depois não gera. Esse é um dos motivos que a empresa começa a sair do mercado, assim, sabe? O cara instala meio de qualquer jeito, depois vai tendo tanto passivo que ele tem que ficar pagando incêndio e não consegue fechar novos negócios. Então, avaliar isso. Avaliar se é residencial, a questão da cobertura está tranquila. No engenheiro civil, a carga é pequena, o imóvel residencial ele é mais robusto. Então, ok. Agora, se é um estabelecimento comercial, pensa com carinho na questão do engenheiro civil, de um calculista. Às vezes, se o integrador não tiver isso, vai atrás. É melhor já estar junto com o integrador, porque é uma pessoa só que conversa. Mas existem outros, você pode contratar um profissional para isso, mas avalia, porque, poxa, estabelecimento comercial, imagina cair o telhado, machucar alguém, o problema que isso pode dar. Tem essa questão também do corpo de bombeiros agora, do incêndio, do RSD e tudo mais. Então, eu já olharia isso, apesar de quem instalar hoje, se você instalar e não colocar esse sistema, você não está em descumprimento com a norma. Mas daqui a pouco vai estar. Então, e aí, assim, é muito mais barato você já colocar isso no orçamento agora, executar agora, do que instalar lá na frente. Porque lá na frente vai ter que desconectar cada placa e conectar isso de novo, assim, sabe? Então vai ser meio que uma nova instalação. Então, já pensar nisso. Mas, resumindo, acho que o mais importante é analisa com quem você vai fazer. É muito barato que sai caro, né? Sabe? Responsável técnico direitinho, né? Exato. Vai para trás do engenheiro para não... Exato. É um orçamento, você consegue... A gente olha muito em geração. O ideal, para você poder parametrizar, é você olhar a potência instalada. 10 placas minhas vai gerar igual 10 placas suas. Mas se eu falar que a minha vai gerar 500, você gerar 1000, vai muito da premissa, assim, sabe? Então, parametriza por potência, por quê? Porque o barato, às vezes, a gente encontra muito isso. A gente fala, nosso orçamento tá 50 mil reais. Eu falo, eu tenho um aqui que vai gerar mesmo tanto por 30. Só que é menos placas, e aí não tem engenheiro civil, não tem nada por trás, não tem uma empresa por trás, assim, sabe? Então, avalia com carinho. O retorno do fotovoltaico é incrível, é incrível. Então, não fica proibitivo fazer com alguém sério. Mas pode ser muito barato que sai caro. É uma dor de cabeça desnecessária, assim, sabe? Então, eu olharia muito com quem... Não só produto, mais, além do produto, com quem você está fazendo. Para ter esse conforto de que 25 anos de vida útil, você vai ter alguém para contar por esses 25 anos. Perfeito, meu. Legal. Bom, é isso? Boa, meu. Fechou. A gente, numa prévia aqui, a gente já estava conversando com o Jaime, já daquele modelo nosso em obra, né? De conversar num case, alguma coisa assim.
E aí ele já até pensou em um case, às vezes, pra gente ir a campo, conversar, mostrar, sabe? E aí eu acho que pode ser uma coisa pros próximos também. Vamos sim. Boa. Rede social? Bom, eu na física não vale muita coisa não, mas tem mas a gente tem da Ecobrisa, @Ecobrisa Energia. Tem a @Ecobrisa, precisa saber climatizadores, a gente é um grupo, então tem sinergia. Site é ecobrisaenergia.com.br. Aí Facebook, qualquer Ecobrisa Energia que a gente tem lá, tem o LinkedIn, tudo é Ecobrisa Energia. Legal. E o nosso? Antes de passar o nosso, eu acabei esquecendo de falar da MC Bolshimi também. Opa, verdade. Né? Então, a MC é parceira aqui do canal, apostou aqui na gente, patrocina a gente, dá uma força pra gente. Então, segue a MC lá, vai pras redes sociais dela, acompanhe, eles têm muito conteúdo legal também. Segue, compartilha eles, tá bom? E aí a gente também, né, Robertinho? Então, curte o vídeo, se vocês gostaram, compartilha. Dá uma força pro canal também. Estamos batendo 500 convidados, vamos sortear as canecas. A gente tá tendo uma interação muito legal no Instagram, o pessoal tem começado a seguir a gente, mas no YouTube não, né? O pessoal tem assistido, tem mais gente assistindo lembrando do que seguindo. Estamos no Spotify também. Verdade, semana passada o Robertinho subiu os vídeos lá no Spotify, então já estamos em mais plataformas. Daqui a pouco a gente está desenvolvendo lá uma página também pro LinkedIn, né? Sim. Que daqui a pouco a gente começa a soltar publicações lá também. Beleza? Jean, obrigado. Jaime, perdão, Jaime, obrigado mesmo aí pela disponibilidade. Obrigado por essa aula que você deu aqui. Tomara que a gente faça outro... Valeu mesmo, Jaime. Eu agradeço o convite. Muito feliz de participar, tô surpreso, muito legal o canal de vocês. Legal, meu. Eu acho que vocês têm um futuro brilhante pela frente. Eu fiquei muito, assim, eu virei ouvinte, gostei mesmo. Esse fato de ter Spotify tem um problema de, pro trabalho, o que eu vi e tudo mais, e de vocês é muito legal, muito gostoso e muito enriquecedor, assim, sabe? Muito legal. A dica... Porque, assim, pra mim, às vezes eu jogo no YouTube e vou assistindo, né? O podcast tá mais ligado nisso. Só que uma pessoa que deu essa dica pra gente, ele falou, eu queria assistir o canal de vocês dirigindo. E eu não consigo no YouTube. Porque o YouTube, se eu fecho o celular, ele não reproduz. E ele falou, o Spotify não. Então, coloca lá e tal. Sensacional, tem um problema. De casa até trabalho dá uns 20 minutos. E eu cansei de ouvir rádio, assim, música e tudo mais, então eu coloco alguma coisa, eu não tenho conteúdo. Então, é incrível. Eu ouço muito podcast, assim, e de vocês foi muito enriquecedor. Muito legal. Legal, meu. Obrigado, Jaime. Obrigado mesmo. Boa, fechou, gente? Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.